sejam todos bem-vindos ao nosso 20º episódio. Estamos aqui, eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan. Diga oi para as pessoas, marido maravilhoso, E Natan. aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. E hoje eu vou direto ao ponto, que hoje eu tô uma pessoa objetiva. Não é sempre que isso acontece, então vocês aproveitem este evento. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: como vencer a murmuração e a impaciência com os filhos e o marido, ou com os filhos e a esposa, se você que nos ouve é um rapaz. Pois bem, essa situação é um tanto quanto comum entre as pessoas e ela é uma das recordistas em reclamações, né? Lá no meu Instagram eu sempre recebo perguntas do tipo: Ana, como você tem tanta paciência? Como que eu faço para ter paciência com meu filho? Outro dia eu postei um vídeo onde minha filha pegava o frango assado, né? Ela estava comendo com as mãos no resto da bandeja lá que a gente fez o frango assado, e ela passou no cabelo, né? Ela passou no cabelo para fazer o quê? Uma equitação. E aí eu fiquei muito surpresa quando eu vi os comentários. Muita gente falou assim: nossa, Ana, você não surtou? E eu lendo os comentários, falei: com o que eu surtaria, gente, no caso? Mas eu entendo esse movimento e por isso decidi trazer esse tema para explorarmos, como sempre, a fundo quais são as causas. Por que será que a gente tem esses movimentos de impaciência e murmuração? E para quem não sabe, a murmuração é aquela reclamação constante e não resolutiva. Na verdade, reclamação não resolutiva é meio um pleonasmo, né? Porque toda reclamação é não resolutiva. E é sobre isso que falaremos, não é, meu gato? Comece aí com toda a sua genialidade, fora a sua beleza, que já estamos todos acostumados. É interessante que é um inferno viver num local, né, onde as pessoas reclamam, só reclamam, né? E quando você vai pesquisar sobre isso na internet ou em qualquer lugar assim de mais fácil acesso, você vai encontrar muitas coisas bobinhas que não corrigem o que a gente tem que corrigir, né? Vai encontrar pessoas como murmurar é reclamar, né? Que significa clamar novamente. E você vai encontrar um monte de coisinhas e tal. Não é por aí. O que nós precisamos fazer sempre é olhar a realidade como ela se apresenta, né? E essa realidade como se apresenta tem a ver com a sua vida, né? A tal circunstância, as suas circunstâncias, né? Que podem ser melhoradas, pioradas com a própria vida, dependendo do que acontece com cada ser humano. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de murmuração, é entender, na realidade, na sua própria vida, né? Como que é uma casa onde tem muita reclamação. E quando a gente está falando de reclamação, murmuração, são aqueles atos, né, que não resolvem problemas, mas trazem uma carga negativa para o ambiente. Então, você olhou a sua casa e imagina as cenas de murmuração e reclamação, como que essa realidade se apresenta para você? É um local ruim, né? É um ambiente complicado, difícil de estar. E aí, né, ao enxergar isso, talvez seus ouvidos estejam abertos para ouvir, né? E aprender com o que nós vamos falar aqui. Ou seja, eu contemplo a realidade e percebo que um ambiente de reclamação, onde as pessoas falam trazendo carga negativa e elas não resolvem não resolvem os problemas, é um ambiente ruim, né? Difícil. É um ambiente que dificulta a progressão, a melhoria do indivíduo como um todo, de você mesmo. É um ambiente que dificulta o sono, né? É horrível. E a gente percebe isso até naquela frase, né? Eu falo isso todo dia pra ele. Eu mando ele fazer isso todo dia, ele não faz. Você percebe que a reclamação tanto é chata quanto é não resolutiva, porque as pessoas que reclamam de estar falando isso repetidas vezes. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa que não está tendo resultado e eu persisto naquela coisa, enchendo o saco dos outros e enchendo o meu próprio saco, de certa forma, porque a sua vida tem um monte de atividades a serem feitas. E imagina só o tempo que você perde com ações que não são eficazes e resolutivas, né? E aí você fala: ah, Ana, pensando desse jeito é fácil, né? Parando pra pensar é fácil. Na hora da raiva, na hora que o negócio pega. Mas é justamente parando pra pensar que a gente chega nas soluções. Se a gente viver uma vida sempre reativa, se eu sempre deixar pra hora do valendo, né? Se eu nunca me preparar pra nada, se eu nunca refletir e ter um plano de ação nas coisas cotidianas, eu vou ser definitivamente engolido pelas demandas e eu vou sempre reagir. Eu vou sempre no improviso.
E no improviso, você vai buscar o que é mais fácil, você não vai buscar o desafio no improviso. Se você não se preparou mentalmente para as situações que você vai enfrentar, as chances são de que você vai chegar lá e entregar o seu pior, né? Então, eu não me preparei, eu não, sei lá, não mapeei as expectativas que eu tenho que ter com o meu filho de 4 anos na hora do almoço. Se você não fez isso, as chances são que você vai chegar lá e você vai se irritar, você vai perder a paciência, você vai ficar reclamando. Porque você não conseguiu visualizar o todo com a antecedência necessária para que os seus sentimentos, suas emoções não te governassem. Sabe? Aquela. Quando você é tomado por uma raiva que, quando você para pensar racionalmente, você vê que não tinha nenhum sentido, mas que na hora foi, é justamente essa falta de planejar. Então, hoje, o nosso convite é: sente, escute, reflita sobre isso com uma forma sincera de enxergar a sua própria vida e suas próprias ações. Porque a única forma da gente melhorar é estando abertos a fazer um bom diagnóstico, né? Então, eu preciso olhar para o meu dia, olhar para a minha vida e falar: realmente, nessas tais e tais e tais ações, eu tenho sido uma pessoa que murmura, eu tenho sido uma pessoa que reclama, eu tenho sido uma pessoa impaciente. Então é muito importante que a gente entre nessa conversa de coração aberto para que a gente possa Isso. absorver o melhor. E nada mais eficiente do que entrarmos a partir da realidade, como a Ana Paula está expondo aí, né? Para que a gente relembre os momentos onde fomos impacientes e murmuramos, que é justamente o caso que ela fala, né? Poxa, todo dia eu tenho que falar, sempre isso vai acontecer, né? Aí você sempre reclama sobre o mesmo problema, sempre perde a paciência sobre esse mesmo problema. E aí, qual que é a realidade? Esse mesmo problema que você reclama vai acontecer de novo? E você sabe que vai, né? Essas questões que todo dia eu perco a paciência, você sabe que vai acontecer de novo. Porque ou você tem a possibilidade de resolver esse problema e resolve, porque muitas pessoas têm a possibilidade e não resolvem o problema, né? Ou a resolução desse problema não está em suas mãos. E quando não está em suas mãos, ficar reclamando não vai resolver também, né? Vai piorar o ambiente. E quando o problema não está nas suas mãos, como que faz para você, vamos dizer assim, viver melhor? Primeiro, eu preciso olhar a realidade. Se essas são as minhas circunstâncias, eu vou conviver de forma, de certo modo, alegre com elas. Não por eu estar feliz diante da circunstância, mas porque aquilo faz parte da minha vida, é o suco da minha vida. E quem sabe agora eu não tenho possibilidade de agir, de corrigir essa circunstância, mas que eu utilize os meus dias para tornar o caminhado dessas pessoas que estão ao meu lado melhor e aproveite também esse tempo para melhorar como pessoa e, quem sabe, encontrar uma maneira de resolver isso. Exatamente. A gente vai ter as situações onde eu não tenho governabilidade nenhuma, então também não vai adiantar eu reclamar. Reclamar não vai adiantar nunca, mas situação A não está sob meu controle nem sob a minha influência, porque tem as coisas que eu controlo e tem as coisas que eu influencio. Vão ter situações que não vão estar em nenhum dos dois. Sobre isso, resolvido está. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Tem as coisas que eu controlo ou influencio 100%, por exemplo, com os meus filhos, né, com a minha casa. E tem as coisas que vão ter um processo. E muitas vezes o que a gente também não consegue é enxergar esse processo, né? Então você tem uma questão com seu marido ou com sua esposa e você começa a resolver. A questão é que a gente quer começar hoje para resolver amanhã. Então o Natan, sei lá, tem algum problema, ele não gosta de comer fruta de manhã, e eu quero muito que ele coma fruta porque eu quero que ele seja uma pessoa saudável. Aí eu tentei, no primeiro dia eu fiz uma fruta picadinha lá, ele não comeu. Aí no segundo dia eu fiz uma vitamina de fruta, ele não bebeu. Ah, eu desisto. Ah, não. Não, meu marido quer morrer cedo mesmo. Não quer fazer nada certo, não quer se alimentar bem. Eu tentei de tudo que eu tinha pra... E eu não consegui enxergar as pequenas evoluções. Sei lá, naquele dia ele provou uma mão. No outro dia ele inventou uma coisa para tentar fazer um avanço nesse sentido. Então, existem situações que vão evoluindo de forma gradual e pode ser um gradual bem lento, pode ser pequeníssimas mudanças. Mas nós também temos que aprender a ter, e aí vem o tema de hoje também, né? Paciência com os processos. Não é de hoje para amanhã que as coisas mudam, especialmente as coisas que são importantes. E geralmente vocês reclamam das coisas que são importantes: organização financeira, educação dos filhos, intimidade, né? Coisas que estão mal no seu relacionamento e que você quer corrigir. E nessas coisas você tem total influência, ainda que você não tenha total controle. Mas você quer influenciar hoje, eu te ensino aqui uma coisa no podcast ou na comunidade, a gente te dá uma ferramenta, e você quer que amanhã uma coisa que está pendente há anos seja resolvida. Também não é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa noção de que
Muitas mudanças, e as principais, eu diria, elas são parte de um processo ao qual nós temos que assistir de forma atuante. Então, eu ajo, amanhã vai tendo uma pequena melhoria. Eu ajo de novo, vai tendo aquele progresso. Eu não desisto nesse percurso, eu vou assistindo a evolução. Sempre tentando coisas diferentes. Isso que a gente falou, né, de reclamar sempre da mesma coisa. Eu pensei num exemplo. É como se o Nathan tem uma empresa que faz pão, dentre as muitas coisas. Lá tem uma máquina de pão. Aí, imagina, essa máquina de pão do Nathan quebra. Dá um problema. E o Nathan acha que é o parafuso. É aquele parafuso que tá frouxo. Aí o Nathan vai lá e aperta o parafuso. E a máquina continua com problema. Aí o Nathan vai lá e aperta o parafuso de novo. E a máquina continua com problema. Vocês entendem que não faz sentido algum? E muitas vezes, na nossa vida, no nosso relacionamento, a gente quer só apertar o parafuso, porque a gente acha que o problema do nosso cônjuge é só aquele. Ah, mas eu já falei pra ele que ele não pode ser desorganizado. Eu já falei pra ele que ele não pode. Você tá achando que apertar o parafuso resolve o problema, mas já tem sinais claros de que não é só apertar o parafuso. Não é só você falar pro outro o problema. Muitas vezes ele já sabe. A questão de resolver, o buraco é mais embaixo. Eu preciso fazer tentativas diferentes. Não adianta você falar todo dia a mesma coisa, você fazer todo dia a mesma coisa. Se não deu resultado, você precisa mudar de abordagem. Do contrário, a gente vai passar a vida inteira reclamando da mesma coisa. Eu preciso aqui entrar nessa história. E nesse ponto do parafuso, eu acho que foi o melhor exemplo que eu já que eu poderia imaginar que ela fez. Porque é o seguinte: quem já apertou um parafuso sabe que você pode espanar um parafuso, né? Então você aperta, daqui a pouco ele vira mais rápido assim, você fala, vixe, aí você continua rodando, ele já não, ele perdeu a rosca, né? Pode ser que seu marido tenha perdido a rosca. É só porque agora veio a piada. Foi isso que você me interrompeu, meu Deus do céu. Vamos lá, Caraca, volta amor. aqui. Quem participou das 3 aulas de lançamento da comunidade já ouviu piada ruim, achou que não podia piorar. Oh, meu Deus. Parabéns, pioramos. Eu tava com um raciocínio aqui, mas eu não pude deixar de falar isso. Fui conduzido aqui, sabe lá por quem. Vamos lá, olha só. Coisa boa. Então, o que acontece? Vai lá, você apertou o parafuso, ele espanou. Dependendo da maneira como eu trato alguns problemas dentro de casa, de tanto você apertar esse parafuso, ele espana. O que é esse espanar? É quando, por exemplo, eu reclamo, suponha, tá? Que a minha esposa usa roupas muito justas, suponha. Eu reclamo hoje, reclamo amanhã, reclamo depois, reclamo depois, reclamo depois. Um belo dia, ela vai estar braba também. E ela vai jogar tudo pro alto. Ah, quer saber? Não tô mais nem aí pra isso. Você que se dane. Se você quiser me largar, você larga. Se você... Imagina. O que eu fiz? Eu apertei tanto que eu espanei o parafuso. Qual que é o problema de espanar o parafuso? Agora ela perdeu a vergonha. Não tô falando que ela ficou sem vergonha, mas eu tô falando que assim, a pessoa agora já falou assim, já que ela já estourou, agora o nível mudou. E você sabe o que é interessante? Aí daqui a pouco ela larga a mão, tá mais nem aí. Aí você vai ter que ficar entre, e aí, eu aceito ou eu separo, por exemplo, né? Eu jogo fora toda a reclamação que eu passei no meio de fazer. Aí o que é interessante? Aquilo que para você era um absurdo, agora, simplesmente se manter-se ao lado dessa pessoa ficou bom. Você entende como é que é bizarro, né? Acontece também com os homens, né? O homem, por exemplo, sai e volta tarde. A mulher fica naquele negócio. Aí daqui a pouco ela vai e segue o cara e descobre que ele estava traindo ela. Aí ela pressiona ele. Tá! Aí espana. Aí ele fala assim, já que agora você já sabe de tudo, vou largar a mão disso mesmo. Aí o que ela faz? Ela vai... não são todas as mulheres, mas estou falando nos casos onde isso acontece, né? Ela espanou o parafuso. Aí agora que o cara tá espanado, ele vai fazer o quê? Já que tá assim, já deixa. Então essa noção de você ficar todo dia apertando o parafuso não é positiva em nenhuma circunstância, né? Nem com os filhos, nem com o marido, nem com os pais. Porque quando você espana, o negócio vai para outro nível, pior do que era. O controle, né? A pessoa que está na sua frente perde a vergonha daquilo agora, não está mais nem aí, porque você já espanou tanto que ela já... eu costumo usar, ela embucetou, né? Ela largou mão de tudo, né? E a ideia da paciência é principalmente perceber que... Tem um ditado que eu repito com frequência, que não dá para 9 mulheres engravidarem juntas para um bebê nascer em um mês, né? As coisas levam um certo tempo, é um caminhado normal da vida.
Então, a impaciência, ela se apresenta nessa circunstância, onde você olha a sua própria vida e identifica coisas que você não concorda e não se movimentou pelo sentido correto daquilo, ou seja, é esperado que aquilo que você não gosta aconteça mais vezes, né? E você quer que aquilo ali esteja resolvido. Não dá para resolver, né? Se você não resolveu apertando esse parafuso até agora, você vai precisar mudar a forma de fazer, como a Ana Paula deu o exemplo, né? Vai ter que aprender conosco, aprender com outras pessoas e ter paciência, ou seja, esperar o tempo das coisas. A paciência não tem nada a ver com passividade, né? Às vezes a gente ouve a palavra paciência, interpreta dessa forma e atribui às pessoas que são mais paradonas. Nossa, aquela pessoa é muito paciente. Não é uma questão disso. A paciência, ela é revestida de uma grande inteligência no sentido de saber a hora de agir eficazmente. Então, quando eu tenho paciência, eu não sou uma pessoa que está parada vendo o mundo acontecer e está tudo bem. Não, eu estou ali raciocinando sobre qual é o melhor momento para que eu haja, de modo que a minha ação seja eficaz, tempestiva e produza os efeitos que eu quero. Do contrário, se eu sair agindo na hora que eu bem entender, as chances maiores é que dificilmente dê certo a minha ação, que eu não alcance o fim que eu quero, porque eu estou movido pelas minhas emoções, que eu não coloquei o meu intelecto para funcionar. Quando a gente coloca o nosso intelecto para funcionar no processo decisório da nossa vida, é muito mais fácil ter paciência. Porque você usa a razão, você fala assim, bom, olhando isso aqui de forma racional, tira a minha emoção, tira a minha carga de querer resolver tudo logo, de estar chateado, tira o meu ego, tira tudo. O que sobra? Sobra a realidade. E perante a realidade, né, despida dessas emoções, é que a gente consegue ter as melhores decisões. E isso é um aprendizado. Isso é uma habilidade que você conquista. Então, a impaciência, ela justamente nos atrapalha nesse ponto. Não sabemos esperar a hora de agir, porque paciência não significa abrir mão de agir. Muito pelo contrário, né? É agir na hora e na forma correta. Mas é isso. Então, vamos para a próxima questão. É isso aí. Por que somos impacientes e murmuramos, afinal de contas? Ó, marido espanador de parafuso. Espanador de rosca. Ô, gente, eu gostaria de fazer aqui um adendo. Me perdoe pelo baixo nível que começamos, mas vamos melhorar. Daqui pro final a gente vai compensar essas falhas. Vamos lá. Então, a gente entendeu que esse ambiente é ruim. Como que faz, né? Eu preciso olhar a realidade, conforme eu expliquei para vocês, e entender, né? Ou seja, eu vou utilizar a minha inteligência. Já falamos em alguns episódios, também falamos isso muito na comunidade. O ser humano ele tem capacidades únicas que só o ser humano tem como ser vivo, né, do mundo, né? Uma delas é a inteligência, é a capacidade de interligar coisas que estão fora do seu ciclo, vamos dizer assim, natural da vida, né? Por exemplo, Natan, mas um cachorrinho também é inteligente. Não, ele não tem, o cachorrinho não tem esse intelecto ativo, ele tem um intelecto passivo, ou seja, ele pode ser condicionado. Um homem, ele pode, inclusive, se imaginar ser um cachorro. E um cachorro não pode fazer o mesmo, né? O homem pode modificar a natureza, o mundo, as coisas. Ele pode decidir mudar de vida, ele pode querer mudar de gênero, inclusive, né? Então, o ser humano ele tem potências que um cachorrinho não tem. Por isso que um cachorrinho não reclama. E essa complexidade mental te faz olhar a realidade com uma forma mais complicada do que deveria. Porque existe um desequilíbrio na sua vida, né? Então, o grande detalhe é assim. Eu preciso usar a minha inteligência para saber o que me apresenta, né? Tudo bem. Aí eu preciso utilizar a minha vontade, o que eu quero, né? Qual que é a minha vontade que aconteça? Eu estou agindo de acordo com a minha vontade e eu preciso utilizar uma outra coisa chamada memória. Ou seja, o que eu tenho de informação para definir os próximos passos. Tudo isso, pessoal, parece muito teórico e muito difícil, mas é muito simples. Por exemplo, vou dar um caso aqui agora. Eu estava na mesa almoçando com a minha família, né?
Eu, Ana Paula e as crianças nesse último domingo. E as crianças estavam bagunçando na mesa. E aí eles derrubaram um copo. E veja bem, né? As crianças estão passando por etapas educacionais. E uma delas agora é um respeito com a mesa. Só que você está falando de crianças que podem entender. E tem crianças que ainda não podem entender muito bem, né? E aí eles derrubaram um suco lá, né? E eu fiquei um tanto quanto bravo com eles. Uma questão educacional. Mas olha só, eu preciso olhar um histórico. Ou seja, aquele ali aconteceu na minha frente. Quem são as crianças? O que está acontecendo? Eu já sei tudo isso. Qual que é a minha vontade? Qual que é a minha inteligência? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então é tudo muito rápido e simples. Só que para isso se tornar rápido e simples e você saber como agir diante das situações, você precisa primeiro, né, separar as coisinhas na sua cabeça. Porque vai ter momentos onde eu perco a paciência e vejo que estou errado. O problema é que se você faz isso também e não corrige, você não está mudando, você está apertando o mesmo parafuso. Eu, quando perco a paciência, rapidamente, né, eu percebo o erro que eu cometi. E eu já não aperto mais aquele parafuso, eu vou mexer em outra peça, né, eu vou fazer de forma diferente. Então, é muito rápido. E mencionando mais um exemplo, por exemplo, ontem mesmo que eu falei, eu estava conversando com a Ana, a caminho daqui, eu estava trabalhando e a Helena chegou perto de mim. E a Helena foi e sentou entre minhas pernas e o telefone. E ela fica com a cabecinha dela lá. E aí a cabecinha dela, meu telefone estava aqui, a cabecinha dela como se fosse esse microfone, e eu ia para lá e daqui a pouco ela vai para lá também. Aí eu fui para cá, ela ia para cá também. Aí ela resolveu pegar um papel no chão e ela dobrou o papel assim, ó. E eu tava com o telefone. E ela pegava o papel e ela colocava o papel na frente do telefone. E eu, filha, papai tá trabalhando. E ela, você tá trabalhando? E ela ficava daquele jeito, sabe? Eu morri de rir. Foi engraçado. E aí eu fui, né, e peguei assim, dei um abraço bem forte nela. Eu falei assim, ó, filha da minha vida, o papai precisa trabalhar. Você chegou aqui agora, você pode ficar do meu lado, mas se você não ficar, não vai ter como você ficar aqui comigo, não. Se você não ficar quietinha, você não vai poder ficar comigo. Senão você vai ter que sair. Aí ela olhou assim, ficou quietinha lá e depois foi lá ficar com a Ana Paula. Ela foi sozinha. Só que quantas vezes eu já não perdi a paciência com isso, né? Ou seja, ali eu tenho essas informações todas para tomar decisão ao mesmo tempo, sem ter que ficar complicando. É uma menina de... Vixe, qual que é a idade da Helena? 3 anos, 3 anos, de 3 anos. Eu tenho o histórico dela, né? Eu sei o que eu quero, eu sei, eu tenho inteligência para interligar as coisas. Eu simplesmente falei, não, aqui minha atitude não adianta eu ficar bravo com ela, porque se eu ficar bravo com ela, ela vai ficar perturbando mais, porque ela quer minha atenção. Então o que eu fiz? Eu dei a minha atenção para ela, dei um abraço bem forte e expliquei, né? Porque com 3 anos ela já consegue entender. Se ela tivesse 1 ano e meio, se ela fosse o Inácio, por exemplo, o Inácio não tem como entender isso, né? Então, ou seja, é tudo muito simples, mas eu estou explicando detalhadamente para vocês, assim como a Ana Paula também faz, para que vocês primeiro separem as coisas na cabeça, para que daqui a pouco isso também se torne automático. E a mesma coisa vale para a murmuração, né? A gente falou da impaciência, que a impaciência sempre vem dessa nossa incapacidade de olhar para a realidade que está diante dos nossos olhos e saber o que esperar, né? Eu entendo, especialmente na educação dos filhos, que a impaciência tem origem aí. Você esquece o que você pode esperar daquela situação. Você esquece que seu filho pequeno pode derrubar um copo de suco na mesa. Você esquece que o seu filho pode se recusar a querer tomar banho. Você esquece que ele pode fazer bagunça e falar que não quer jantar. Você esquece, porque se você lembra, você tem outros meios de ação. Não significa que você tenha que ser passivo e falar assim, ah, tá bom, não quer comer, não quer comer. Não quer tomar banho, não quer tomar... Não, você tem que agir. É sua obrigação, inclusive, como pai e mãe, agir. Só que entre agir e ser impaciente, há um abismo. Porque a impaciência também não te ajuda a agir. Geralmente, na impaciência, você toma decisões que não estão alinhadas à sua vontade. Lembra que a gente acabou de falar? Tem que estar alinhada à minha vontade. Eu tenho que ter a memória, a inteligência e a vontade. É o que eu quero? Gritar com meu filho e fazer com que ele continue não me obedecendo, mas agora, além de tudo, tá chorando? Não é o que eu quero. O que eu quero é que a minha ordem seja obedecida. Então, eu vou colocar meios para isso. E isso não precisa perpassar pela impaciência. Isso definitivamente não tem essa obrigação. E a murmuração é ainda pior. Acho que a murmuração não tem defesa para ela. Porque você também não está olhando para as circunstâncias de modo a conseguir extrair as expectativas verdadeiras daquela situação.
Então, qual que é uma murmuração muito frequente? Eu tô aqui cuidando de criança, eu só queria ter um tempo pra mim, eu só queria ir num salão, eu só queria poder ver minhas amigas, eu só queria parar de ser mãe por um dia. Isso daí é uma completa alucinação. Não existe essa possibilidade. Uma vez que você adquiriu essa função, uma vez que você agregou à sua identidade esse adjetivo, né? Essa nova função, não tem como você se dissociar dela, a não ser por uma forma, que eu sei que você não quer que aconteça. Né? Se seu filho não existe mais, aí você continua sendo mãe dele, mas você perdeu as suas funções. Aí, de fato, você não precisa mais se preocupar em cuidar, em acordar de madrugada, em se dedicar. Aí, realmente, nessa circunstância, você tem a opção, né? Você pode ter a opção, tem a obrigação de parar com as suas funções. Do contrário, é a nossa função. Ainda que eu esteja longe, ainda que eu viaje, eu continuo com as minhas obrigações com os meus filhos. Ainda que eu vá para, sei lá, outro planeta, eu continuo sendo a mãe deles e eu continuo com responsabilidades para com eles. Quando eu estou murmurando a respeito de uma vida que eu não posso ter, eu sou mãe, mas eu estou ansiando, eu estou desejando poder não ser mãe, poder levar uma vida de solteira, poder levar uma vida de quem não tem filhos, eu estou me convidando, me rendendo, na verdade, a uma completa alucinação. Porque reclamar da sua circunstância atual sem mover uma palha para mudar o que está ruim é a coisa mais sem sentido da vida. Você gasta sua energia, você acha que está fazendo um bem ao desabafar, mas você só está alimentando o seu imaginário. Você está retroalimentando, na verdade, o seu imaginário com coisa ruim. Entende? Se o seu problema é, sei lá, gestão de tempo, você não consegue se organizar para fazer as coisas que você quer, onde você precisa colocar sua energia? Em melhorar a sua gestão de tempo. Se o seu problema é que você não dorme direito, que seus filhos acordam 47 vezes à noite, onde você tem que colocar sua energia? Na reclamação? No acordar de mau humor e falar, eu sou assim, se eu não dormir direito eu não fico bem-humorada? Não, você tem que colocar sua energia em organizar o sono dessas crianças, que é algo completamente possível. E só critica quem não organizou ainda, né? Como diz a Gisele, que é consultora de sono. Só fala mal de educação de sono quem não educou os filhos nessa parte, porque só tem benefícios. Então eu preciso saber olhar a minha realidade e ver o que me dói de fato. Qual é o problema real que eu tenho diante dos meus olhos, para que eu consiga canalizar minha energia em resolvê-lo, porque reclamar do contexto geral só vai te deixar preso nesse looping. Eu tenho uma vida, nessa vida tem meus filhos, tem meu marido, tem meu trabalho, tem minha casa. É isso que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Então eu vou reclamar. Então eu vou reclamar porque eu tenho essa vida, eu não queria ter essa vida, então eu vou reclamar. Isso não tem fim, isso vira uma vida que você vai perdendo o gosto de viver. Sinceramente, essa é a consequência lógica da coisa. Imagina só como é triste viver uma vida onde parece que você está preso. Você escolheu casar, você escolheu ter filhos, ainda que tenha sido uma coisa não planejada, acaba sendo sua escolha também. E agora você só sabe reclamar da situação que você tem. Fora o detalhe, não menos importante, de que muitas vezes você reclama de uma coisa que você muito quis. Nossa, meu sonho era casar e ter filhos, o sonho de princesa, eu queria ser a Branca de Neve e os 7 anões. E agora que eu tenho, eu tô aqui reclamando o dia inteiro. Eu reclamo hoje de algo que era o meu sonho ontem, né? Eu sou muito contra essa ideia de sonho, vocês sabem, já falei pra vocês várias vezes. Mas é a realidade de muitas pessoas. Sonharam tanto com isso, almejaram tanto, e agora, quando se deparam com a realidade, só se vem reclamando de algo. Então, murmurar não tem como trazer nenhum tipo de benefício. Não é, um desabafo, saúde mental. Não, sua saúde mental piora, certamente, conforme a murmuração chega, porque ela te bloqueia da inteligência, porque a inteligência é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a leitura correta da vida. Para conseguir olhar para cá, para onde eu estou e falar assim, estou num estúdio, estou com meu marido gravando um podcast, sentada numa mesa, sentada numa mesa não, sentada numa cadeira, diante de uma mesa. Pelas próximas 1h15 estarei aqui, porque isso é o que eu tenho que fazer. Ai, não, eu queria tanto estar comendo um Lindt, eu queria tanto ir no shopping. Poxa, hoje era o dia que eu tinha para poder fazer umas compras. Hoje eu queria tanto estar na academia. Ave Maria, eu não aguento nem ouvir. É insuportável mesmo. Imagina, e é isso que você muitas vezes faz dentro da sua casa. Eu não queria. Para com isso. Concentre a sua energia onde você vai ter resultado. A gente nunca pode. Energia, ainda que ela se transforme, ela é uma coisa muito preciosa. Eu não posso perder minha energia enfiando ela no ralo. E toda vez que você reclama da vida que você tem, você está jogando a energia direitinho no ralo. Você criou um cano direto da sua boca pro ralo. Então não façam isso. Não jogue sua energia direto na rosca.
A rosca espanada. Inclusive, se você tiver alguma sacada genial durante esse episódio, não deixe de comentar. E o comentário de hoje a gente pode colocar o quê? Energia na rosca? Acho que pode, sei lá. Pode. Então, o comentário de hoje vai ser tipou energia na rosca. Tipou é o nosso combinado de sempre, né? Que explodiu sua mente assim, ó. Tipou energia na rosca. Esse é o comentário de hoje. Tá achando que é só você que é baixo nível, meu filho? Ai, meu Aqui é Deus do céu. pesquisada, meu amigo. E é bem essa questão, assim, né? Você que reclama, a gente não tem como trazer isso bonitinho, né? Nós precisamos te conscientizar e de forma bruta, muitas vezes, para enxergar o quanto isso é ruim. E quem reclama, não reclama só aqui, né? Reclama em tudo, né? E tal como a Ana Paula falou, são pessoas insuportáveis de conviver, onde nada tá bom e essas pessoas não fazem nada para resolver, né? Estão esperando sempre que as coisas cheguem até você. É um desequilíbrio tremendo que mina a sua vida completamente. E o ser humano, né, tem, por exemplo, dois apetites, que a gente fala que é o apetite concupiscível, né, e o apetite irascível. O apetite concupiscível é aquele apetite inclinado aos prazeres e vontades. E o apetite irascível traz a ideia de ira, né? É a capacidade de se manter firme diante de projetos e coisas difíceis. É a capacidade de encarar coisas difíceis que devem ser feitas. A gente não pode confundir uma pessoa covarde, que está descontrolado, com uma pessoa irada, né? Na ideia de ira de alguém que encara desafios, né? É diferente um homem que agride a sua esposa, é um descontrolado, sei lá, um maluco, um covarde, um doente, qualquer outra coisa, de um homem que defende a sua família, que é um cara irado. Ele vai encarar um obstáculo difícil que está na sua frente. Esse desequilíbrio entre os desejos, prazeres e vontades, né, e a ira, é o que vai gerar a impaciência e a murmuração. Em geral, a murmuração a impaciência é precedida de uma murmuração. Então é mais ou menos assim, ou o contrário, porque de certo modo a impaciência primeiro ela vem internamente, depois você verbaliza, daqui a pouco você fica bravo e briga, né? Mas de modo geral é assim. Suponha, a Ana Paula sempre chega sempre chega em casa tarde, e eu reclamo todas as vezes. Então, já dá o horário dela chegar, ela não chegou, eu já fico brabo da vida, de ira, né? Por quê? Porque ela está contrariando os meus desejos e vontades, certo? E aí eu já estou impaciente, e olha só, olha como é que funciona. Aí na hora que ela chega, eu já começo o meu descontrole, né? Que é uma mistura de desejos e vontades não saciados com um pouco de ira, e daqui a pouco é de descontrole, e que pode chegar ao nível da covardia. Ou seja, o ser humano que murmura e que também é impaciente com a realidade da vida, ele está totalmente desordenado. E aí é por isso que tanto a gente fala sobre a evolução de vocês, pessoal, entender a realidade da vida, entender qual que é o seu movimento. Na comunidade nós dedicamos 4 aulas para falar somente sobre o sentido da vida, pela abordagem psicológica, pela abordagem da razão, pela abordagem da fé e pela abordagem do sofrimento. 4 aulas, teve aula que durou quase 2 horas, né? Para falar só sobre isso. Por quê? Se você não entende essas coisas, e são profundas, né? Se você não está num ambiente de aprendizado, que você vai e escreve, é mais difícil. Entretanto, nosso papel é abrir os seus olhos. Você precisa ordenar os seus desejos e vontades, né? E fazendo assim, você tem a possibilidade, né, de entender o que é a ira, o que é seu apetite irascível e se inclinar para esses, vamos dizer assim, se inclinar de forma positiva, de acordo com o seu apetite concupiscível e seu apetite irascível,
que não são só esses, nós temos outros apetites humanos fundamentais para a ordenação da vida humana. Então, o grande detalhe mesmo é isso aí, né? Não há como parar de ser impaciente e parar de reclamar se você está totalmente desordenado. Exatamente. E na maternidade, a gente vê muito claramente a manifestação dessa disfunção entre esses dois tipos de apetite, né? Muitas vezes, a fonte da nossa impaciência com os nossos filhos é vê-los frustrando o nosso conforto, né? Muitas vezes você está ali mexendo no seu celular, vendo Instagram, vendo coisas aleatórias que não são essenciais, não é trabalho, não é nada disso, e o seu filho quer a sua atenção. E você quer o quê? Você quer ficar mexendo no Instagram, né? Tem o vício da dopamina ali de ficar rolando a tela. Você quer ficar naquele negócio. E o seu filho, mãe, quero isso. Mãe, faz isso comigo. Mãe, pega coisa pra mim. Numa tentativa desesperada de chamar a sua atenção, e você, numa tentativa desesperada de ir pro seu conforto, de ir pro seu prazer, perde a paciência com aquela criança, né? Mais uma vez, a sua inteligência não foi capaz de entrar em ação de uma forma forte o suficiente para que você pudesse sair daquela condição alienada que você está ali olhando para o celular e ver a necessidade da criança. Então, muitas vezes, a gente perde a paciência com os nossos filhos justamente ao nos depararmos com esse convite que eles nos fazem ao desconforto. Então, quando eu estou dormindo, né? Essa noite aconteceu 3 vezes. Eu estou dormindo, tranquilona, sonhando. De repente, uma vozinha me tira lá do sono. Hoje, 5 filhos, né? Já temos um na barriga, mas 5 filhos depois, eu já não tenho mais nenhum pico de impaciência. O que me incomoda é saber que eles não estão dormindo e que aquilo ali prejudica o descanso deles, de verdade. Então, hoje eu acordei que o Inácio chorou e eu já estava na cabeça que eu não tinha ligado o ar-condicionado dele. Falei, ele deve estar com calor. Aí eu já levantei rapidamente, liguei o ar-condicionado, saí e ele voltou a dormir. Depois o cobertor do Heitor embolou. Depois a Helena botou a cabeça na beliche. Cada hora aconteceu uma coisa e isso não me trouxe impaciência. Nossa, mas você tá grávida, né? Eu tô parecendo uma pedra, tem dia que eu tô só empurrando ladeira abaixo pra eu andar. Mas eu tenho a minha inteligência preservada de que aquelas situações, meu filho não tá acordando de madrugada pra me irritar. Tá lá assim, tô aqui dormindo. Eu acho que eu vou acordar e chorar, porque aí eu vou acordar minha mãe, ela não vai poder dormir direito. Acho que eu vou fazer isso. É isso que eu quero fazer. Que sentido faz isso? Então, se é uma coisa que também está fora da governabilidade da criança, que é só uma criança, como é que eu vou me irritar? Como é que eu vou chegar lá impaciente? Entende? Não significa que muitas vezes eu não haja, né? E fale, filho, agora é hora de dormir. Fale séria. Porque ele precisa de fato dormir. Aquele horário não é para estar acordado. Mas isso não significa que eu estou num movimento de impaciência. Entende a diferença? E muitas vezes a nossa impaciência materna, ela tem essa origem. Eu quero o meu conforto. Quando o meu conforto é abalado, quando eu sou convidada a sair da minha zona de conforto, eu perco a paciência. Eu não sei o que esperar e eu quero ficar no conforto. Como ser feliz dessa forma? Não dá. Se você é mãe, eu já te adianto logo, não tem como. Se seu filho derruba um copo de suco na mesa, de forma acidental. Ah, mas é porque ele estava bagunçando. Eu sei. E você precisa corrigir se ele está bagunçando. Mas se o seu filho derruba esse copo e você perde a paciência e grita e se explode, eu preciso te falar que você está muito distante da realidade. Você precisa urgentemente se aproximar da realidade. Entende? É sua obrigação corrigir o seu filho, mas é também sua obrigação entender as potências que estão naquele lugar. Uma criança, ela tem movimento por natureza. E às vezes é justamente tentando calar esse movimento que a gente dá tela, dá tablet, dá celular, dá iPhone, pra criança ficar quietinha, né? Pra ela não dar trabalho. Pra eu não ter que ficar limpando coisa que ela derrubou no restaurante, pra eu não passar vergonha na rua. Mas esse não é o caminho que vai dar os melhores frutos. Eu preciso sim educar os meus filhos, mas lembra que ter paciência é saber a hora certa de fazer as coisas? Eu preciso educar o meu filho na hora certa. E diante da falta de educação, eu preciso corrigir, mas isso não significa perder a paciência. Quanto mais equilibradas somos, mais os nossos filhos conseguem nos atender. Porque eles olham e aos poucos eles vão construindo esse entendimento de que ali tem uma rocha, ali tem um negócio que é firme. Eu tô aqui tocando terror, virando cambalhota em cima da cabeça do meu irmão. Minha mãe vai brigar comigo, porque ela sabe, porque eu sei que isso não é certo, mas a minha mãe não é histérica. Gente, uma mãe que não é histérica, ela tem muito mais credibilidade. Uma pessoa que não é histérica, de modo geral, né? Porque se você tem alguém que é histérico, que tá o tempo todo gritando, quando começa a discussão, você já fala assim, ixi, já vem gritaria. Às vezes a pessoa até evita de falar alguma coisa porque ela sabe que a sua reação vai ser sempre exacerbada, sempre descontrolada, sempre difícil de atender. E para uma criança é difícil de entender. A mãe que tá gritando, mas eu já falei quantas vezes que essa toalha... E a criança tá lá assim.
que é pra eu fazer? É pra eu pegar a toalha? Não é pra eu pegar a toalha. Ou então você fala assim, não, não faz isso então não. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Não, então não pega não. Não faz isso não. Não vai obedecer, então não. Aí a criança fica lá. Será que... Então eu não vou pegar, né? Ela falou pra eu não pegar. Meu Deus do Agora eu céu. não vou pegar. Você confunde a impaciência devido a essa distância que ela toma da inteligência, né? Como se a inteligência estivesse aqui, eu dou um salto pra frente. Fala, ei, encosta em mim não, inteligência. Deixa eu agir aqui com as minhas emoções, me deixa. Ela nos toma também essa credibilidade. Eu perco a clareza, eu perco o direcionamento, eu perco a minha capacidade de orientar o outro. Se eu não tô conseguindo orientar a mim mesma, como é que eu vou orientar outra pessoa? Então, uma mãe que perde a sua paciência com frequência é uma mãe que tá ficando cada dia mais inábil para dirigir outras pessoas. E eu preciso te dizer que para ser mãe, você precisa cada dia mais cultivar essa habilidade, porque é a sua função primordial, dirigir a sua família. Então, tem solução, né? Tem solução, não se desespere. Mas a primeira parte é você começar a treinar o seu olhar para enxergar a realidade que está diante dos seus olhos e saber o que eu posso esperar dessa realidade. Quais são as coisas que essa criança pode fazer? Porque me diga que isso é mentira. Geralmente as crianças erram nos mesmos pontos. Geralmente você briga com seus filhos pelos mesmos motivos. Geralmente é a comida que não comeu, é o banho que não quis ir tomar, é o sono que não quer ir dormir. As crianças não são muito criativas para inovar nessa parte aí da traquinagem. E a gente perde a paciência mesmo assim. Nós que estamos 20 anos, 2 décadas pelo menos, à frente dessas crianças, somos incapazes de prever com a antecedência necessária o que vai acontecer para saber como agir. E a gente não pode ser assim. Então, o segredo da paciência não é ser Buda, não é porque meu temperamento. Ah, é porque você é fleumática. Ah, é porque você. Não tem nada a ver com isso. A paciência ela é completamente intencional, porque ela não é sinônimo de passividade. Pelo contrário, ela é sinônimo de atitude, mas de uma atitude ordenada, de uma atitude que sabe quando e como agir. Então, mães, ser paciente é uma questão prioritária na sua vida. E não é ser uma mãe omissa, muito pelo contrário, é ser uma mãe de atitude, mas uma mãe de atitude em quem se pode confiar. Onde seus filhos não têm medo de você explodir a qualquer momento, né? Porque a sua mãe ser uma bomba relógio armada faz com que você queira mais distância do que proximidade. E a gente só consegue educar bem se a gente tiver proximidade. Tô com uma dificuldade tremenda de me instalar na realidade. Meu Deus do céu, quanta perfeição. Eu acho que eu tô sonhando aqui, não é possível não. Ave Maria, de qual planeta você veio? De qual planeta essa perfeição veio, será, hein? Não é da Terra. Te amo. É isso aí, meu amor. Eu tava hipnotizado aqui vendo essa perfeição, falando, e aí eu não pensei nem o que eu vou falar. 10 pra ele, hein? Mas aí nós temos o seguinte, assim, de acordo com o que nós falamos, né, você tem a sua memória, a inteligência e a sua vontade. E tal como eu, a Ana e qualquer um de nós, tem um histórico de vida ali, né? E muitas vezes essa impaciência e essa murmuração vem daquilo que você viveu na sua casa, né? E que você espelha na sua casa, né? É uma espécie que o Jung fala de sombra projetada, né? Sombra projetada não necessariamente, isso aí já é palavras do Natan, não necessariamente será algo ruim, mas é algo seu que você está projetando no outro. Por exemplo, né? Você às vezes teve uma educação muito rígida na sua casa, né? E você quer aplicar isso quando você era criança, você quer aplicar isso na sua casa agora, na sua família. Algo que eu faço, algo que nós, como pais, queremos. A gente quer pegar aquilo de bom que a gente aprendeu e aplicar na nossa família. Tem gente que faz isso de forma desordenada, então quer aplicar aquilo de bom e de ruim. Mas não, eu, Natan, quero replicar aquilo que é bom. Qual que é a questão importante aqui? O que eu vivi, só o Natan pode ter vivido. Porque o Natan é um indivíduo, né? Eu e a Ana Paula não temos 5 filhos, né? Nós temos... Sim, 5 filhos, é óbvio, porque você conta, né? Só que cada um é um. Eu não tenho um grupo de 4 ou 5 filhos. Eu tenho filhos completamente diferentes, apesar de parecerem iguais, todos são a minha cara, todos são, né, idênticos a mim, mas são almas completamente diferentes, são almas únicas. E o contexto de vida de hoje é diferente do contexto de vida de antes. E não venha com essa história de que, pô, Natan, antes era mais fácil. Porque nunca foi tão fácil quanto hoje. Tanto é que vocês estão tendo acesso a um conteúdo
claro, específico, direto, reto, onde em algumas horas assistindo você aprende muita coisa sobre a vida que você não aprenderia antigamente em 5 anos de faculdade, dependendo. Talvez você aprendesse um monte de teoria, mas nada muito prático, dependendo. Então, replicar aquilo que você aprendeu da maneira como você aprendeu é, de certo modo, uma não instalação na realidade. É projetar sobre a sua família, né, desejos e vontades, de certo modo, sombrios, porque você quer replicar aquilo daquele jeito quando o contexto era outro. E aquilo serviu com você. Muitas vezes, diante de um aprendizado positivo, você se verifica e fala assim, tem muita coisa também que não estava legal. E você tem a oportunidade de corrigir, né? Não é porque seu pai fez com você, vamos supor assim, foi extremamente rígido e duro, que precisa ser assim. Tal como também não é porque ele foi permissivo, por exemplo, se foi, que você tem que fazer assim. A questão é, qual que é a melhor maneira de eu conduzir a minha casa? Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, vamos pegar um caso concreto. Suponha que a mesa, não era o caso na minha casa, tá? Mas, porque meus pais sempre foram mais tranquilos com isso mesmo, né? Nunca teve, não lembro de nenhum cenário onde meu pai brigava para ter a mesa exatamente conforme o Natan quer hoje. Essa questão da mesa é uma coisa minha, né? Se bem que nós costumávamos fazer as nossas refeições à mesa sempre na minha família, quando eu era criança, né? Mas o detalhe é que o caso que eu contei na minha casa, da mesa, isso é uma questão minha, é uma vontade e coisas que eu aprendi, que eu venho aplicando agora, avaliando o meu contexto, a minha vida, as minhas circunstâncias. Então, suponha que seu pai tenha sido rígido à mesa, né? E às vezes aquela rigidez era uma maneira impaciente de falar, era uma maneira um tanto quanto, às vezes, grosseira de falar. Ou seja, aquilo ali serviu para você, mas quem sabe, e provavelmente tem, uma forma muito melhor de fazer hoje. E aí se você fala assim, poxa, eu quero resolver a impaciência e a murmuração. Pô, quem sabe você pode resolver o seu problema de hoje sem ter aquela impaciência que teve na sua casa e sem murmurar conforme tiveram murmurações nas suas casas, na sua casa. Eu não sei se eu fui um pouco confuso, acho que fui. Mas eu quero que você entenda que utilizar essa memória e não projetar sobre os seus filhos e a sua família as coisas de forma idêntica. Você vai utilizar o que está para trás como aprendizado. A sua memória vai servir junto com o seu intelecto e a sua vontade. Ou seja, você avalia aquilo que aconteceu e você constrói a sua solução a partir das suas circunstâncias. Eu acho esse tema, né, a influência que a educação que a gente recebeu tem na educação que a gente dá. Acho esse tema sensacional, porque como adultos, e aí vai ter um nível de dificuldade diferente entre cada um de nós, a depender do que cada um viveu, a gente ganha uma obrigação, né? Que é a obrigação de aplicar um filtro na leitura do nosso passado. A gente precisa fazer isso por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência nossa, sobrevivência das nossas relações, sobrevivência da nossa atuação como pai, como mãe. Eu preciso aprender, adquirir a habilidade de olhar para o meu passado e enxergar, em primeiro lugar, que os meus pais fizeram o que estava no alcance deles. Muitas vezes a gente quer editar o nosso passado e falar, ai, meu pai deveria ter feito assim, meu pai deveria ter feito assado, sem você ter a mínima noção das circunstâncias dos seus pais. Você não sabe, ainda que tenham te contado, mas você nunca vai saber o que eles passavam naquele momento. Qual era a realidade interior e exterior também dos seus pais naquela época em que eles fizeram o que fizeram, seja lá o que for, de bom ou de ruim. Tanto faz. E aí, a habilidade que a gente tem que ter como adultos é olhar para trás e extrair o que há de bom. Porque um mesmo evento que aconteceu no nosso passado, ele pode ser lido de diferentes formas. E eu tenho um exemplo muito legal sobre isso. Por exemplo, a minha avó, que morava com a gente, né? Minha mãe morava comigo, minha avó também. Ela sempre foi muito exigente com horários. Nós tínhamos horário para acordar, independente se era final de semana, férias. Tínhamos horários para acordar, horários para comer, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para escovar o dente, tudo era muito bem reguladinho. E de manhã, o corte, né, era assim, 7h30 a hora do café da manhã. Quem acordou, toma café da manhã às 7h30. Quem não acordou, não tem problema, minha avó não ia lá acordar a gente, vai comer na hora do almoço, que era servido
entre 11h30 e meio-dia. Então, com isso, ela nos condicionava, eu sempre acordei morrendo de fome, ela nos condicionava a acordar na hora certa e fazer tudo certo. Isso, pra mim, virou um grande aprendizado que eu transportei pra minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que acorda cedo e bem-humorada, e sempre tomei meu café da manhã, nunca tive problema pra comer. Eu peguei essa experiência e transportei pra minha vida como um grande aprendizado e um benefício muito bom. Mas outras pessoas que moravam ou conviviam com a gente, passavam férias lá em casa, por exemplo, tiveram isso como quase um trauma. Eu não podia comer na hora que eu queria. Então agora, depois de adulto, eu vou fazer exatamente o que eu não podia fazer na minha infância, porque eu era tolhido daquilo. Eu fui impedido de acordar às 9h30 e tomar um café da manhã, pois agora que eu sou adulta, eu vou fazer tudo que eu não podia. Essa visão é extremamente imatura, porque ela perde a oportunidade de colher coisas boas que aconteceram no nosso passado. Então é por isso que eu falo que, enquanto adultos, a gente ganha essa obrigação. E às vezes é uma coisa que você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo, sei lá. Você vai precisar de uma ajuda profissional para ajustar essa sua visão. Então, o que te aconteceu no passado tem a ver com circunstâncias de pessoas que você não consegue conhecer. São seus pais, mas você não estava na cabeça deles quando eles estavam agindo daquela forma. Então, tem questões muito sérias. Sei lá, meu pai me abandonou quando eu era criança e agora eu odeio e não sei o quê. Eu sei que é um exercício difícil, mas a gente precisa ganhar a habilidade, como eu disse, de voltar, de retroagir e falar assim: aquilo que ele fez é o que ele conseguiu fazer, porque se ele conseguisse fazer melhor, adivinha? Ele tinha feito melhor. O passado tem o seu lugar, que é lá. E ele precisa, de fato, servir como um banco de dados. Um banco de dados onde eu extraio as informações. E agora, na minha vida adulta e na minha realidade, eu sou o filtro que analisa. Eu vou analisar aquilo ali e vou falar, bom, isso aqui deu bom, isso aqui não deu bom. Isso aqui era uma atitude que eu posso replicar, isso aqui não. E eu vou levar para minha vida presente o que for de bom, mas não é só isso. Eu vou levar o que for de bom adaptando a minha realidade. Eu nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, posso perder de vista o que está diante dos meus olhos. Nós não podemos ser teóricos, pegar aqui uma coisa que você aprendeu comigo, com o Natan, e aplicar a ferro e fogo na sua casa, sem olhar as suas circunstâncias. Isso não existe. Não tem como, entende? Você precisa olhar, como o Natan bem colocou, nós não temos um bando de filhos. Nós temos a Lara, o Heitor, a Helena, o Inácio e o bebezinho que vai chegar. Cada um deles, além de ser diferente intrinsecamente por ser outra pessoa, tem pais diferentes. Eu, Ana Paula, hoje, não sou a mesma Ana Paula, mãe da Lara. Sou muito diferente. Eu ganhei muito conhecimento, eu ganhei muita habilidade, eu tenho muita experiência. Então, a mãe do Heitor já foi outra pessoa. E aí, muitas vezes, a gente se queixa, né? Ah, eu criei todos os meus filhos iguais. Impossível que você tenha criado todos eles da mesma forma. Porque você não é a mesma pessoa, conforme o tempo vai passando. Eles não são a mesma pessoa, porque são diferentes entre si. Então, eu preciso ajustar o meu modo de agir, e aí a gente entra novamente na questão da paciência e da murmuração, com a realidade que está diante dos meus olhos. Não é porque o meu filho A era muito bonzinho, quietinho, não precisava brigar, tudo que pedia ele fazia, que o meu filho B é uma cópia dele. Meu filho A teve uma mãe diferente, uma mãe que às vezes tinha outra realidade, tinha mais tempo com ele, sei lá. Meu filho B já nasceu numa circunstância onde já tem o filho A, que também precisa de atenção. E agora eu preciso ter com ele outras expectativas, outras formas de lidar, outra forma de ensinar. Tudo é diferente quando eu estou falando de ser humano. Então a nossa impaciência também não pode ser fruto desse nosso olhar para trás e ver o que acontecia comigo e pegar as mesmas expectativas que um dia depositaram em mim e enfiar nos meus filhos, como se aquilo ali fosse a única opção. Gente, se tem uma coisa que a gente tem na vida é opção. Se a gente abrir a nossa mente, começar a estudar, expandir o nosso intelecto e utilizá-lo, né, utilizar a nossa inteligência, o que mais vai ser encontrado vão ser opções para tornar a nossa vida mais próxima do que a gente realmente quer, para que as nossas ações sejam mais assertivas e para que os nossos filhos não sejam vítimas, né, dessa impaciência e dessa murmuração. Então, olhar para a realidade é fundamental. E é esse olhar que busca ver quem está diante de você. Então, você tem seu cônjuge, você tem seu marido, sua esposa, você tem que olhar para ele buscando enxergá-lo, não buscando o que você gostaria de ver. Eu não posso olhar para o Natan e falar assim, eu queria que o Natan fosse tal coisa, queria que o Natan fizesse tal coisa. Eu preciso olhar e falar assim, quem é o Natan? O que eu posso esperar do Natan? No que eu não gosto, como eu posso influenciar? Como eu posso ajudá-la a crescer nesse ponto? Essas são as perguntas. E não esses devaneios do tipo, olha lá o que o marido da fulana faz, eu queria que você fizesse também. Isso é ridículo. Essa incapacidade de olhar para a coisa que está na sua frente e falar assim, isso aqui é um copo. Mas eu queria muito que fosse uma garrafa. Tudo bem, mas é um copo. E aí o que você vai fazer com o copo é você que decide.
E a Ana tocou em pontos aqui extremamente delicados, né? A gente falou sobre pai, a gente falou também sobre comparação. Estou escrevendo aqui para não esquecer. Que, de certa forma, está totalmente ligado. Porque a ideia da murmuração e da impaciência é, basicamente, você está diante de uma realidade que você não aceita, mas que você não faz nada para resolver, que você não entende sequer essa realidade, né? É como se essa realidade tivesse te injustiçando. Quando, na verdade, isso é de fato, lembrando que a gente não está trazendo aqui opinião, isso é de fato um delírio, né? Veja quando, por exemplo, você pensa num pai que te abandonou, igual a Ana disse, né? Igual ela trouxe como exemplo. Um pai que te abandonou, né? A única coisa que você deve ter por ele é gratidão. E aí chega um momento extremamente delicado, porque você aprendeu o tempo inteiro que as pessoas te devem as coisas, que o mundo te deve coisas. Especialmente porque você olha ao lado e se compara com as outras pessoas. Como se você não fosse, de fato, um indivíduo único, mas fosse uma parte de um monte de indivíduos, entende? Como se a sua realidade não fosse única e sua, mas a sua realidade tivesse que ser igual à do outro. Ao invés de se individualizar, você está, de certo modo, se igualando a outras pessoas, algo que é impossível. E, pessoal, é por isso que é tão fácil regimes políticos totalitários entrarem na sociedade. Porque eles pegam dores em comum das pessoas e colocam vocês todos em uma caixa. Inclusive, a ideia, eu não vou saber explicar tão profundamente, mas eu vou conseguir trazer a ideia central. Quem quiser pesquisa mais aí. A ideia, por exemplo, de fascismo, né? Ou fascismo, né? Vem da ideia, imagine uma carne, né? Quando você pega um músculo, por exemplo, tem uma pelinha branca que o envolve. Essa pelinha branca, bem fininha, se chama fáscia, né? A ideia de fascismo é que você tem aquele músculo e um monte de fibras, né? É como se eu colocasse as pessoas todas em um grupo só, como elas fossem iguais. E aí, de forma muito sutil, eu e a Ana Paula tocamos algumas vezes para vocês na religião, na ideia do cristianismo ou de alguma outra religião, como o judaísmo, né, que são também cristãs, porque o cristianismo é a fonte que nós conhecemos, tá? Vocês podem conhecer outras coisas. A que eu e a Ana Paula conhecemos, que nega a qualquer custo que o indivíduo não deva ser individualizado, certo? Então, uma das questões lógicas e coerentes com a doutrina religiosa, no nosso caso católica, né, é que Cristo entende você como um ser humano único. Único. E ao ser um ser humano único, veja, olha a noção e o quanto isso demanda de você atenção e meditação ali sobre essas questões. Quando você é um ser humano único, o que lhe acontece é próprio de você e único de você. Não existe, por exemplo, um movimento de pessoas, de pais que, vamos supor, de filhos abandonados, que envolvam todos os indivíduos e que envolvam dois indivíduos numa mesma caixinha, porque se você foi abandonado e um amigo seu foi abandonado, as dores e as circunstâncias de vocês são diferentes, são outras. Então, a gente está entrando em outro tema até, porque isso aqui caberia um podcast, 78 podcasts só sobre isso. Mas é importante entender que instalar-se na realidade, né, é um exercício sério.
né? Para que você não viva essa vida de impaciência querendo algo que simplesmente não deve acontecer, não é bom. E aí você entra numa situação onde você olha, por exemplo, seus filhos e chega a compará-los com os amigos, por exemplo, que você conhece. Aí o seu filho, o amigo do seu filho chega na sua casa, bem educadinho, e você chega no seu filho e fala para ele, olha só, seu amigo está educadinho aqui, por que você está fazendo isso? Né? Aí quando você faz isso, você começa a repetir para o seu filho sobre aquela situação. Ou seja, uma comparação, porque você não está instalada na realidade, né? Faz com que você fique reclamando sobre a atitude do seu filho ou reclamando sobre a sua circunstância, né? E fique sem paciência diante daquela atitude do seu filho, porque a sua base de comparação são outras pessoas. Quando, na verdade, isso é maluquice. É, de certa forma, até uma tortura com uma criança, né? Ou seja, um pai e uma mãe podem ser extremamente duros, resistentes, consistentes, fortes e amorosos, carinhosos e alegres ao mesmo tempo. Só que quando a gente fala de um pai duro, as pessoas não conseguem entender muito bem, né? Acham que é um pai que traz violento, né? Então essa noção de murmuração e de falta de paciência tem bases que vão ficando cada vez mais profundas, que tem muito a ver com o seu ideal de vida. Exatamente. E é isso. Muitas vezes a impaciência nos faz lançar mão de recursos ruins, como a comparação que o Natan também colocou. Você vai buscar lá fora uma referência pela sua incapacidade de orientar o seu filho a agir bem pelo que é certo. Então, meu filho não deve ser educado porque o Joãozinho é educado também. Porque quando o Joãozinho for deseducado, for mal educado, eu não vou autorizar que meu filho seja mal educado também. Então, meu filho precisa ser bem educado porque aquilo é o certo a se fazer. Não existe referencial externo que supere a necessidade de fazer o que é bom, de fazer o que é certo. Até porque, quando eu crio meu filho na base da comparação, depois eu vou precisar lidar com as consequências de que ele queira copiar os outros. Na adolescência, ele vai te trazer as questões, né? Mãe, mas é porque todo mundo vai. Mãe, mas é porque todo mundo faz. Mãe, mas é porque todo mundo tem tatuagem, todo mundo tem piercing. E aí você vai falar pra ele, mas você não é todo mundo? Mas até ontem ele era, né? Até ontem ele tinha que ser. Até ontem ele precisava fazer igual o Joãozinho. Olha lá o tanto que... Olha lá, tá comendo tudo. E a gente faz isso desde que as crianças são bem pequenas, né? Olha o fulano, comeu tudo. Não impede que você use boas referências de pessoas que estão ao redor, né? Lá em casa mesmo a gente frequentemente menciona, não nessa hora de comer, mas olha o quanto a Lara tá forte, né? Eu tenho certeza que tem a ver com o esforço dela em comer aquele ovo de manhã. E isso serve para os demais como um referencial. Mas eles não estão condicionados a serem igual a Lara. Eles estão vendo que a atitude da Lara está trazendo benefícios. Logo, é mais fácil que eles queiram ter aquela atitude também. Mas eu nunca vou estar falando, olha lá, Helena, a Lara comeu todo o ovo. Não. A gente tem que ser esperto também na hora de educar os nossos filhos. E é justamente a falta de pensar, que é característica, né, que é própria da impaciência, que nos faz lançar mão desse tipo de coisa. E tem também mais uma fonte, né, mais uma origem, muitas vezes, dessa impaciência, que é a idealização. Eu começo a expandir as minhas capacidades. De repente, eu acho que eu sou a Mulher Maravilha, né? Então, eu quero casar, ter 4 filhos, ter uma casa de showroom de revista, toda branquinha, toda limpinha, com nenhum brinquedo espalhado pela casa, nenhuma sujeira, nada desorganizado. Eu quero sair com todos os meus filhos e quero que ninguém dê birra, porque eles são crianças bem educadas, imagina se eles vão dar birra. Eu quero ir para a missa, eu quero sentar e assistir a homilia do começo ao fim, eu quero participar da Santa Missa sem nenhum incômodo, porque afinal de contas aquilo é o que é bom, então tá tudo bem eu querer isso. E eu quero que meu marido chegue em casa depois de um dia de trabalho e faça ali um escalda-pés no meu pé, porque eu tô cansada, e faça a janta e me sirva lá na mesa, sem nenhuma reclamação. Essa idealização, ela também é uma fonte frequente de impaciência, porque quando você se depara com a realidade, você começa a se dar conta de que aquilo que você idealizava não tem jeito. Se eu moro numa casa com crianças e eu tenho crianças que eu deixo ser crianças, eu não estou silenciando-as o tempo todo, a minha casa vai ter barulho.
a minha casa vai ter bagunça. Não significa que precise ser um aterro a céu aberto que tudo tá fora do lugar. Mas é natural que haja vida naquela casa. E muitas vezes eu recebo relatos de mulheres que perdem a paciência com a bagunça que os filhos fazem. E se você vai perguntando mais, não é uma bagunça absurda. É uma bagunça meio que natural. É uma bagunça dos brinquedos que estão ali no momento que eles estão brincando, eles estão deixando tudo desarrumado, mas que depois você vai orientar que eles arrumem. É uma bagunça da mesa onde vocês acabaram de comer, que no final tem mais, parece que tem mais arroz embaixo do que na barriga das crianças. São bagunças próprias de uma casa que tem vida, e isso muitas vezes tira a paciência das pessoas, por quê? Porque o ideal dela está ancorado em um lugar que não se pode atingir. Eu quero ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a mulher perfeita que nunca erra. Isso não é possível de ser atingido. E muitas vezes é essa a fonte da impaciência atual. Mães que têm expectativas, mais uma vez, assim, tudo é fonte da mesma coisa. Eu não estou olhando para a minha realidade, porque quando eu estou fazendo uma análise sincera, eu sei o que esperar. E essas coisas que eu citei, especialmente em relação à organização, são coisas que não dá para esperar. É claro, algumas famílias vão ser mais organizadas que as outras, mas toda casa que tem criança vai precisar passar por esse momento onde você não tem mais a coisa impecável. Talvez quando você casou com seu marido, vocês dois sejam muito organizados, vocês ainda tenham conseguido manter aquele grau de impecabilidade que francamente transmite um pouco de frieza. Não sei para vocês, para mim transmite. Aquela coisa tão alinhada que parece que qualquer espirro fora do lugar vai desequilibrar aquele ambiente. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia. Mas é claro que eu também tenho a minha tendência à bagunça, né? Então é difícil até falar. Mas existe um equilíbrio, existe uma coisa saudável. E as nossas expectativas precisam estar alinhadas para isso, porque essa idealização de coisas inatingíveis é fonte de frustração. E frustração frequentemente nos leva à murmuração e à impaciência. Então eu fico reclamando de uma vida que eu não consigo alcançar, e eu fico impaciente diante da realidade quando ela se mostra para mim. Quando meu filho risca meu sofá, é bom que a criança risque? Não é bom. Eu posso não orientar? Não posso. Eu preciso orientar que aquilo está errado. Mas a impaciência, entenda, aquilo de alguma forma é esperado. E ainda que às vezes sejam coisas não esperadas, a sua impaciência não vai resolver aquele problema. Porque a impaciência limita a ação da nossa inteligência. Quando eu ajo pela impulsividade da impaciência, eu provavelmente não escolhi a melhor forma de agir diante daquilo. É isso aí, eu anotei aqui duas coisas importantes. A primeira é, eu hoje eu tô com dificuldade de concentrar, porque essa mulher na minha frente, gente, ela é grávida, ela fica muito mais perfeita, não dá pra Ai, explicar não. Deus. Meu Deus do céu, não tem condição. Eu escrevi isso aqui, duas coisas. Dentro dessa noção de casa com vida, veja bem, né? O que que, quando você entra num ambiente, o que que demonstra pra você que ali tem vida, né? O ambiente pode estar organizado ou não, mas tem uma questão específica que te demonstra que tem vida. O que que é? É o toque humano, né? Por exemplo, você chega num ambiente, igual nós chegamos aqui hoje no podcast, e tem uma logo do Casamento Incrível, né? Da comunidade Casamento Incrível. Isso aqui demonstra que tem vida. Por quê? Porque aqui é um estúdio, tem várias pessoas, tem outras pessoas que gravam aqui. Então, quer dizer, isso aqui foi colocado para nós, né? Aí, você chega, por exemplo, numa casa, você vê lá que tem, por exemplo, uma banana fora do local. Aquilo ali representa que tem vida, né? Então, nem de longe, uma casa com vida deve ser uma casa badernada, porque a baderna representa que tem vidas mal ordenadas, né? Agora, uma casa que tem vida é uma casa que tem uma cadeira fora do lugar, que tem uma almofada no chão, é uma casa que você está passando pela porta, passa uma criança correndo, né? É uma casa que muitas vezes um cachorrinho vai latir e você vai falar, cala a boca, cachorro, igual o Nathan, entendeu? Então, é uma casa que existe uma piada, existe uma brincadeirinha, existe a Ana Paula querendo agachar para pegar um azeite, eu puxando ela e derrubando ela de costas ali comigo, Tem um né? cheiro, né? Uma coisa cozinhando. Isso, tem um cheiro, exatamente, um cheiro, uma coisa cozinhando. Naturalmente, para essas coisas todas que têm vida, que aquecem o coração, né, dilatam o coração da gente,
essas coisas acontecerem, você vai existir a própria bagunça, mas é uma bagunça natural da vida humana, né? A panela vai sujar, não é isso? A criança vai tropeçar, vai chorar. Ou seja, o choro é uma maneira de desordem, né? Você desordena o som. Né? Suponha que você esteja ouvindo uma música ou então esteja um silêncio. Um choro, o que que é? Nada mais que um barulho um tanto quanto desordenado, né? Eu acho que o único choro ordenado é o choro de um neném, né? Que ele é tão bonitinho que aquilo ali aquece o ambiente. Mas um choro de uma criança que se machuca não aquece o ambiente, né? Dá um certo desespero dependendo da situação, ou então é um estado de alerta, né? Mas o que que é interessante? Se essas questões, por exemplo, tiram a sua paz, né? Você precisa fazer uma comparação. E aí essa comparação é saudável. O que que é vida e qual que é a vida que você quer, né? Se imagine, compare a sua vida sem essas questões que são inerentes a uma vida com coração dilatado, com amor, né? Avalie de fato isso. Se uma criança que chora, uma bagunça na sua casa, se o cheirinho da comida, se aquela louça suja está na pia, se aquilo ali te tira a paz, eu te convido qual que é a segunda possibilidade? Qual que seria o formato ideal que não tiraria a minha paz? E aí eu te convido a fazer uma outra coisa, que na hipnose se faz muito, tá? E quando eu estou falando de hipnose, né? Hipnose. A hipnose faz muito. A hipnose como técnica de tratamento, como uma técnica de relaxamento. O que que acontece? Faça o filme, feche os olhos ali, né? Relaxe e faça o filme na sua cabeça. Imagine-se entrando na sua casa, né? Então, assim, se você quiser fazer comigo. Imagine entrando na sua casa e aquela coisa estando extremamente ordenada, né? Se você tocar um dedo lá no cantinho da parede, não tem uma pequena sujeirinha, eu esqueci o nome daquilo, mas uma pequena sujeirinha não tem lá, né? Aí você entra na cozinha da sua sala e de repente, e lá está tudo brilhando. Ao passo que você chega perto do fogão e tem um cheiro de produto de limpeza, de tão cheiroso que está, né? Aí, tudo bem, beleza. Isso é fácil imaginar, não é? Aí agora eu imagino, faça almoço a esse modo. Porque às vezes você ainda imagina e fala assim, tá, mas o ambiente ordenado é bom. Aí eu falo assim, agora faz um almoço a esse modo. Como que é um almoço a esse modo? Imagine-se trabalhando ou fazendo algo nesse ambiente. É assim, ó, alguém vai pegar uma panela, você vai pegar uma panela, aí você vai cortar a cebola. Aí a cebola tem que ser cortada do lado certo da faca, no local certo da tábua. E na tábua certa. Porque na tábua onde vai cortar a cebola, você não vai utilizar, por exemplo, para cortar manga. Aí você vai ter um armário com várias tábuas, cada uma para uma coisa. Aí você pega aquela panela lá, e é o seguinte, ao pegar a panela, você não pode mexer a outra panela que está do lado. Porque no limite do limite, para quem utiliza esse rigor de organização, vai reparar as coisas todas. É a maneira como você enxerga as coisas. Ou seja, isso de fato é maluco. Né? A vida ela não se apresenta desse modo e não deve se apresentar assim. Não é assim que o coração da gente se aquece. E no final das contas, se você reclama, se você murmura ou tem impaciência por desorganização, se eu te perguntar, você vai falar assim, Natan, tudo que eu quero, cara, é viver uma vida que eu fique feliz, satisfeita. O que você está em busca não é da organização, mas é algo que te deixe feliz, né? E a felicidade não tem nada a ver com organização, definitivamente, né? Então, é uma leitura que precisa ser feita de forma séria também, né? Essa impaciência porque as pessoas desorganizaram o ambiente, não tem sentido também. Exatamente. Se a coisa está no nível da baderna, né, da desordem extrema, o que você precisa é ajeitar. Então, se tem algo desordenado na sua casa, na sua família, que está impactando, e pode ter mesmo, né? A gente vive fazendo ajustes na nossa casa. Por exemplo, tinha uma época que eu fazia compra dia sim, dia não. Aí o Nathan falou pra mim um dia assim, amor, você precisa organizar isso. Você precisa definir o dia que você vai e o que você vai comprar e comprar tudo que precisa.
e otimizar o seu tempo, porque isso é uma forma de bagunça, né? Não é uma bagunça sensível, mas também é, porque precisa fazer uma comida, aí faltou um ovo, falta uma manteiga, falta isso, falta aquilo. Isso é um tipo de desordem que traz impactos para nossa família. E eu vou fazer o quê? Eu vou ficar murmurando, falando assim, ai, mas você também tem que entender que eu tô cheia de coisa para fazer, eu tô com dananã, eu tô com aula da comunidade para gravar, você também eu tenho criança para cuidar. É uma opção, mas é uma opção que resolve? Certamente não. Agora, diante daquele problema que tem a ver com desordem, que é uma coisa que incomoda, que traz prejuízos, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir. Agir em busca da resolução. Então, eu vou me organizar, vou fazer um cardápio, vou fazer uma lista de compras, vou definir o dia e vou realizar. Ao longo do processo, durante a prática, eu vou identificando os problemas e vou adaptando, eu falando, bom, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu consigo, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu vou comprar mais quantidade disso, eu não vou comprar aquilo, eu vou com as crianças, então eu preciso ter uma organização ainda maior, né, de que eu vou conseguir comprar naquele dia, enfim. Quando a gente executa, é que a gente consegue fazer os ajustes, né? Quando a coisa está muito no mundo dos sonhos e dos planos, se o avião não saiu do chão, não adianta você ficar pensando nas manobras que você vai fazer lá em cima. Você tem um plano de voo, mas precisa tirar o avião do chão. Né? Às vezes a gente se perde também muito tempo nesse planejamento. Mas a grande questão é essa: se é uma desordem que te incomoda, e se falando racionalmente, não, Ana, tudo bem, tirei a carga emocional, tirei as minhas aflições, realmente é algo que precisa melhorar. Minha casa está parecendo um negócio de doido. Você precisa agir. Não, também não adianta murmurar, também não adianta ficar impaciente com seus filhos. Outro exemplo que a gente viveu recentemente foi da escova de cabelo. Acho que a gente até falou já no podcast. Escova de cabelo lá em casa era item de colecionador, assim, não era todo mundo que achava. Você ia pentear um cabelo, você falava assim, o Natan, eu já começava a rir. Amor, cadê a escova? E eu caía na risada. Eu falei, não sei. E a gente tinha pra base de umas 6 escovas, pra poucas cabeças. Aí ele fez o quê? Amarrou as escovas. Comprou um parafusinho, um negocinho que eu não sei o nome. Amarrou de uma ponta a outra. Nunca mais perdemos as escovas. Poderia ser motivo de impaciência? Poderia. Poxa, eu tô atrasada pro trabalho, ele tava em cima da hora pra sair, que é só pentear o cabelo, tomar um banho. Cadê a escova? Eu posso esperar. E aí não é, não é um problema de expectativa, porque eu posso esperar ter uma escova no banheiro? Poxa, eu posso esperar ter uma escova no banheiro. É justa essa expectativa. Não é expectativa irreal. É uma expectativa bastante justa. Só que estava acontecendo alguma coisa que estava impedindo a concretização. E essa coisa foi solucionada. Então, ao invés dele ficar me enchendo a paciência todo dia, poxa, amor, a gente tem 10 escovas, mas não é possível. Onde tá essas escovas? E eu me justificando. Ah, não sei também, as crianças estavam brincando de boneca com a escova. Eu também tenho mais coisas pra fazer. Se a gente entra nesse looping, a gente nunca mais sai dele e a coisa também não se resolve. Então, ele foi muito, muito prático e amarrou as escovas. E agora, ó, o cabelinho tá penteado aqui, nunca mais fiquei descabelada na vida. É engraçado porque, assim, quando você não está com foco em reclamar, mas sim em fazer algo para resolver o problema, a sua leitura e a maneira como você trata as coisas é diferente. Então, eu até posso dizer, talvez eu possa dizer, eu acho que eu posso, né? Que, Natan, eu sou impaciente. Só de você entender o porquê da impaciência e parar de murmurar, é possível que a sua impaciência também diminua, ou quem sabe até suma. Por exemplo, com relação às compras, né? Eu venho eu sou da indústria, né? A indústria para dela alimentos é uma indústria. Então eu aprendi sobre processo produtivo, fluxo de produção. E isso pode ser aplicado a tudo na vida, sem esse rigor absurdo, mas de como forma de melhoria da vida humana normal. Então, quando a Ana Paula, por exemplo, ia ao supermercado e comprava banana, ovos, leite em pó e azeite. E aí, 2 dias depois, ela comprava carne, tal e tal, e aí encontrava uma promoção de azeite e comprava mais azeite. E aí a gente ia fazer um cuscuz, por exemplo, e às vezes não tinha alguma coisa, não tinha um cuscuz, fala, pô, né? Isso era uma perda do tempo dela. E essa perda do tempo dela o tempo dela é precioso, porque ela é a rainha da casa. Então não é interessante que a rainha da casa esteja perdendo tempo com questões que poderiam ser resolvidas de forma mais fácil, ainda que seja ela fazendo. Então eu falei, não, amor, não tem condição, como é que pode? Né? Você é a pessoa
que tem um monte de gente para inspirar, tem as aulas da comunidade para gravar, tem um projeto acontecendo, tem as crianças que dependem de você. Então, você entende? Quando você não está com foco em ficar reclamando, você vai propor soluções e você faz isso de forma amigável. Quem está do seu lado percebe a sua intenção real de ajuda. Mas o grande detalhe é que até isso acontecer, algumas vezes faltaram ovos no café da manhã, né? E o que o Natan fazia? Você acha que o Natan reclamava? Não. Eu simplesmente acordava, ia na padaria, comprava ovo e trazia. Aí, às vezes, a Ana Paula falou, ih, amor, acabou o ovo? Acabou, amor. E pronto. Era só isso. Não tinha piada, não tinha ironia, não tem esse tipo de coisa. Então, por quê? Porque o Natan instalou-se na realidade. O que ele entendeu? Cara, faltou ovo, a Ana Paula não queria que faltasse ovo, é óbvio. É óbvio. Tal como a criança, né, que a Ana Paula deu o exemplo, qual que era o exemplo mesmo? Não quer acordar à noite para irritar os pais. Tal como uma criança de 3 anos não quer acordar à noite para irritar os pais, ela acordou porque ela acordou. É uma criança em insegurança, bateu uma cabeça, sei lá, não sabe muito bem como se comportar no mundo. A mesma coisa, a Ana Paula não quer que falte ovo em casa. Natan, mas como é que alguém que não quer deixa faltar? Gente, a vida é assim, a gente esquece, as coisas acontecem, você tem um dia corrido, você separou aquele dia para comprar um negócio e não deu tempo, tudo acontece na vida da gente. Você seria um arrogante se você falasse que não acontecesse, porque a gente não tem controle sobre quase nada. Então, hoje, por exemplo, eu fui trabalhar, era para ter montado o roteiro do podcast, nós não montamos o roteiro do podcast, eu Natan, não montei. Você entende? As coisas acontecem. Então, é uma maluquice. E aí, no caso da escova de cabelo, eu vou falar de novo, eu sei que está sendo repetitivo, mas é porque é muito engraçado, eu morria de rir. Eu falei para vocês sobre vida, né? E lá em casa, a gente tem, eu acho que 7 escovas. Não é, amor? 6 escovas, 6 escovas. Seja justo que são só 6. E já tivemos mais algumas, né? Não. Que se perderam, às vezes a gente levava para um clube, sei lá, para algum lugar. Mentira. Então vamos pensar assim, que em nossa vida passaram-se 10 escovas. E aí, alguns dias eu procurava a escova e tinham 3 no mesmo quarto. Outras vezes, tinha uma em algum banheiro e as outras não apareciam. Outras vezes não tinha nenhuma. E aí eu tenho uma escova que é muito ruim, que é aquela preta, uma que tem lá em casa, muito ruim. Eu deixava aquela muito ruim no meu banheiro, Que porque você comprou. que eu comprei, exatamente. Minha defesa eu já vou dizer, É. você comprou. Ou seja, uma escova muito ruim, que não pentei o cabelo de ninguém, só o meu, que o meu cabelo é curto. Eu falei, eu vou deixar aqui no meu banheiro, ninguém vai querer pegar essa escova. Mas as crianças pegavam a escova, porque de certo elas não encontravam nenhuma. Não encontravam nenhuma, e aí pegavam aqui e tava lá. E aí chegava de manhã, eu acordo muito cedo, eu ia pentear o cabelo, e se eu não pentear o cabelo fica seco e esquisito, né? Aí eu não encontrava nenhuma escova. Aí eu olhava assim, amor do céu, não é possível, cara, eu não encontrei nenhuma escova. Mas eu falava isso caindo na risada, e não era sempre. Tinha hora que eu só saía procurando a mesma escova. E eu falei assim, cara, já sei como resolver. Aí eu comprei um cabo de aço, aquele revestido, né? Aí coloquei um parafusinho na parede, prendi o cabo de aço no parafuso, prendi o cabo de aço na escova, pronto, resolvi o problema. Mas você sabe o que é legal? Depois que isso se resolveu, eu abro o meu banheiro e eu tenho lá 2 ou 3 escovas. Ou seja, as escovas todas apareceram. É que elas têm um negócio magnético, né? Eu percebi que uma atrai a outra, então não tem a ver com... E o que é legal? Quando você toma atitudes boas para o bem da casa, né? É possível que com uma coisa como essa, ou seja, o ato de ver aquele... como é que é o nome? Aquele cabo de aço lá, talvez lembre as crianças de que é importante organizar as escovas, e parece que todo mundo ficou mais atento àquilo. Ou, sei lá, o que aconteceu, se porque perdia uma, não encontrava, ia perdendo todas, e agora que sempre encontra, quando encontra alguma outra, já sabe até onde está a escova que está amarrada e só usa a amarrada, entendeu? Eu não sei o que acontece, mas o ato de não reclamar faz com que você fique menos impaciente e, olha só, eu não posso reclamar, Natália, agora eu não posso reclamar. Não posso perder a paciência. O que eu vou fazer? Eu só posso resolver. Sai do meu rol de atitudes, a reclamação e a perda de paciência, vai entrar o quê? Ou eu vou ficar inconformado, calado, ou eu vou resolver. Né? Então isso te abre a chance. Eu falo que abre a chance porque muita gente vai ver essa chance e vai continuar sem fazer nada. Mas te abre a chance de propor soluções concretas sem reclamar. E quem sabe agir
em prol da solução do problema. Eu até escrevi aqui, reclamar vicia. Isso é uma coisa que a gente percebe nas pessoas. Todo mundo conhece aquela pessoa negativa, né? Que você sabe que tudo que você falar pra ela, ela vai conseguir enxergar um lado ruim. E muitas vezes nós somos essas pessoas, sem nem perceber. É como se você colocasse um óculos. Você só tem um óculos pra colocar. Não tem multifocal. Na vida a gente não consegue ter o óculos multifocal. Ou você ajusta o seu olhar para encontrar problema em tudo e reclamar de tudo, ou você ajusta o seu olhar para ser uma pessoa resolutiva e buscar soluções ao invés de buscar problemas. Não tem como você ter os dois. E isso é uma verdade, assim, depois que eu conheci o Natan, e nós fomos convivendo, né, 11 anos de convivência, eu sempre admirei muito nele a capacidade resolutiva. Eu nunca vi o Natan reclamar. Mentira, eu vi uma vez, no restaurante mexicano. Lá em Florianópolis, verdade. Eu não tinha o que fazer. Gente, foi a única vez em 11 anos de casamento que eu vi o Natan reclamando da barulheira. Ele é sempre incomodado com barulhos. Mas ele não reclama, ele resolve. Ou ele desliga a coisa, ou ele sai de perto, alguma coisa ele faz. Só que lá nesse restaurante nós tínhamos pedido a comida, né? E a gente tinha que esperar, não tinha o que fazer. E ele tava, chega tonto, assim, sabe? Taririri, as caçarolas, o negocinho, tanta barulheira. E ele reclamou. Ele falou, meu Deus, que lugar insuportável. Mas também não dura muito. Fato é que o Natan sempre foi uma pessoa resolutiva e eu sempre admirei muito isso nele. Ele olha para as coisas que as pessoas dizem, isso aqui não tem o que fazer. Ele olha e fala assim, tudo tem o que fazer. E quem é exatamente igual a ele é a Lara. Eles têm essa similaridade que eu sou particularmente apaixonada. Eles não conseguem olhar para uma situação e se conformar. E às vezes isso vai para teimosia, né? É uma consequência inevitável. Mas o que é legal? O óculos do Natan, ele tá ajustado para resolver. Não interessa o que você faça com ele. Você pode querer irritar ele, pode querer tirar ele do sério, pode querer fazer tudo de errado com ele. Ele vai olhar tentando resolver. Coisas que estão na governabilidade dele ou não, inclusive. Ele olha até a análise, né, do mundo, do que está acontecendo no mundo, ele olha tentando buscar soluções. O que eu faria se eu estivesse naquele lugar? Como que ela poderia fazer para melhorar a situação dela? Então, muitas vezes, a nossa escolha precisa ser geral. Ou eu vou ser uma pessoa que reclama, ou eu vou ser uma pessoa que resolve, porque as duas pessoas não coexistem no mesmo ser. Então, quando eu ajusto meu olhar para isso, é definitivo. Ajustar o olhar para ser uma pessoa resolutiva te tira da zona de reclamação de forma automática. No entanto, isso exige muito esforço. Porque a vida, gente, quando a gente fala aqui tanto de instalação na realidade, é assim, tem a coisa da previsibilidade, do que eu consigo prever, eu organizo um dia que tem rotina e tal. Agora, se dentro da minha previsibilidade eu não incluo situações imprevistas, eu não estou fazendo a previsibilidade correta. Porque eu só vou ter paciência e agir bem se as coisas acontecerem dentro do esperado. Agora eu te pergunto, e se sair do esperado? Você precisa ter um plano também. Você precisa entender que no seu dia e na sua vida, muitas coisas que você não planejou irão acontecer e muitas coisas que você planejou não irão acontecer. A vida não está aqui, ó, na palma da nossa mão, com controle absoluto. Eu defino quando, como, onde, de que forma. Não é assim que funciona. E muitas vezes entender isso já alivia grande parte da pressão que nos conduz à impaciência. Às vezes também soltar um pouco o controle, né, esse suposto controle que a gente acha que tem, nos ajuda a ver a vida com mais leveza. E vendo dessa forma, eu consigo agir melhor. Então, tanto ser uma pessoa com o olhar calibrado para a ideia de resolver ao invés de reclamar, quanto ser uma pessoa que reconhece a sua pequenez diante da vida, que reconhece que nem tudo está sob o seu domínio, que você não consegue ter governabilidade sobre tudo, malemar sobre a sua vida, sobre os seus atos, né? Eu não controlo minimamente a forma como eu ajo, eu quero controlar o outro. Então, eu tô falando de impaciência no relacionamento, eu tô com impaciência e murmuração com o meu cônjuge. Pera lá, eu sei o tanto de coisa que eu preciso mudar em mim, onde eu estou minimamente no comando, e eu vou me irritar com o que eu não consegui mudar no outro? Ah, Ana, mas eu já falei uma vez, duas vezes, três vezes. Voltamos lá para o parafuso espanado. Você precisa, então, se munir de instrumentos. Você precisa, então, se munir de novas formas de agir. Talvez a forma como você fez até hoje, talvez não. Se você está sempre reclamando das mesmas coisas, a forma como você hoje não deu certo. Como você fez até hoje. Você precisa mudar, trocar o disco, né? Você está naquele disco arranhado que produz aquele mesmo som. Você está fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não é assim que a coisa funciona. Então, a impaciência
ela é vencida com o enxergar da realidade adequado. A impaciência, ela é vencida de forma intencional, também é muito importante falar isso. Não adianta você esperar ou você achar que é sempre um fatalismo, né? Ou a pessoa nasce paciente ou ela nasce impaciente. O Natan é colérico. Vocês gostam tanto de falar de temperamento. Ah, mas é porque você é fleumática. Ah, mas é porque fulano... O Natan é colérico. Paciência não era para ser o forte dele. Mas, no geral, no frigir dos ovos ali da vida dele, ele é muito mais paciente do que impaciente. Ainda que ele seja uma pessoa enérgica, ainda que ele seja uma pessoa ativa, ainda que ele seja essa pessoa que não é passiva, definitivamente, né? A vida ele não só reage, ele age, literalmente. Mas ele é uma pessoa extremamente paciente com as crianças, paciente comigo. Eu acho que eu sou o auge, né, da representação da paciência dele, porque o Nathan nunca perdeu a paciência comigo em 11 anos. Nem eu, mas eu já sou mais paciente mesmo, né? Nem eu com ele, mas isso é possível com a intencionalidade. Eu preciso estar voltado para isso. Minha configuração interna precisa estar calibrada para que eu seja essa pessoa que olha a vida da forma como ela realmente é, buscando sempre resolver e nunca reclamar, e entendendo que a paciência é agir na hora certa, da forma certa, como quem busca os melhores frutos daquilo. Perfeito. E a Ana falou sobre essa questão de entender as coisas, né? E assim, mencionando sobre os casos de instalar-se na realidade, e existe um segundo livro que eu li na vida, que foi o Código do Altruísmo, do Augusto Cury. O terceiro livro que eu li na vida. Desculpa, o Código da Inteligência. E lá fala sobre o Código do Altruísmo. E o Código do Altruísmo é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Significa que, assim, eu faço de tudo para me colocar no lugar da Ana. Esse fazer de tudo, eu nunca me colocarei no lugar da Ana de verdade. Então é uma arrogância, uma soberba absurda. Eu chegar na Ana Paula e falar assim, eu estou me colocando no seu lugar. Lembra que nós falamos? Né? Ela é um indivíduo único. Eu nunca me colocarei no lugar dela, ainda que eu faça o maior esforço do mundo. Né? Mas eu posso fazer um exercício sincero de me aproximar disso. Entende? Então, quando a gente está pensando em perda de paciência, em murmuração, eu preciso me colocar no lugar do outro, porque você não vai reclamar para a porta, até reclama, né? Eu já reclamei com a chave, com a porta, eu já fui descontrolado de certo modo, quando eu era adolescente. Mas, em geral, eu preciso me colocar no lugar da Ana. Então, quando vamos supor um caso como a gente mencionou aqui, da Ana Paula fazer compra várias vezes na semana, eu ficava pensando, falei assim, aí vamos supor, faltava ovo no café da manhã. Eu ficava pensando, falei assim, cara, o que acontece, como é que é? Tal. Eu sei que eu nunca vou me colocar no lugar dela, mas eu vou tentar me aproximar disso. Porque ao me aproximar disso, eu vou ter muito menos impaciência e minha atitude será muito mais resolutiva. Então, quando eu falei para ela sobre isso, eu falei, olha, a questão é essa e essa e essa. Eu sei que a vida sua durante a tarde é corrida, eu sei disso, eu sei daquilo. Só que, pensa bem, que do jeito que está, você está fazendo a sua vida ficar mais corrida. Porque não tem sentido fazer compra 2 vezes na semana. Entende? Então, o meu objetivo com ela foi, de verdade, trazer para ela uma proposta, mas de alguém que analisou as coisas. E não é porque fui burocrático, não coloquei no quadro. É só um exercício de contemplar a realidade. É assim, ó, cara, isso aqui aconteceu. É o mesmo que acontece no nosso casamento, é o mesmo que acontece com os nossos filhos. Ah, tal coisa aconteceu. Cara, será que... O que é? Será que isso aqui... Olha. Pega a lupinha, olha. Mas é uma lupa não de crítica, não de reclamação, não de murmuração, né? Não de perda de paciência, mas uma lupa de... Cara, como é que resolve? E aí, isso de fato, graças a Deus, eu falo que é graças a Deus, porque eu não sei de onde que veio isso, mas graças a Deus, eu olho as coisas com esse olhar, e eu posso passar isso para vocês, que esse olhar funciona. É assim, pega a lupa e... Né? É aquela questão que nós falamos até sei lá onde que nós falamos. É assim, ó, sobre as más inclinações, sobre os pecados, você pega a lupa, faz assim, olhando para o espelho. Eu me olho. Não é a Ana Paula, eu
me olho. Quanto à vida cotidiana, às correções dentro de casa, aos alinhamentos dos casais, eu pego a lupa e olho, tentando me colocar no lugar do outro. Né? Eu me aproximo o máximo que eu puder, com o olhar de como resolver. E quando eu não sei como resolver, de novo, eu pego a lupa e olho para o espelho. O que está faltando? Né? No final das contas, a forma de resolver os problemas é pegar a lupa, olhar para si, e quando você souber a solução, você olhar para o outro com um olhar altruísta, né? De se colocar no lugar do outro sem a arrogância de achar que você vai se colocar de fato, mas de fazer um exercício genuíno, de chegar próximo. Porque colocar-se no lugar da Ana Paula é colocar-se no lugar da Ana Paula com as circunstâncias dela. Só que eu só sei algumas. O complexo mental da vida dela é dela. O suco da vida dela, só ela viveu, né? Não existe como a gente se aproximar disso. Inclusive, você falou da lupa, eu lembrei de um exercício que está lá na comunidade, na aula sobre habilidade e segurança para educar filhos, que eu gravei, que é muito legal. É um exercício guiado justamente para que você consiga identificar alguns pontos bem específicos no processo de lidar com birras, né? Que eu sei que é um tema sempre muito complicado. E lá tem um passo a passo, né? Que eu coloquei 4 ou 5 pontos para você observar. E é assim, diagnóstico e plano de ação. Tem as perguntas específicas que você vai fazer, aí você fala, fiz isso, não fiz isso, aí o plano de ação. Próxima vez vou fazer tal coisa. Então é fantástico para você analisar, porque é dessa forma que a gente aprende. O Nathan falou uma coisa fantástica, a gente precisa olhar a vida para ajudar as pessoas da perspectiva delas, mas é impossível que eu entre aí na sua casa, né, na casa das alunas da comunidade, e consiga estar na pele delas, mas eu consigo fornecer ferramentas para que elas façam isso, eu consigo orientar esse diagnóstico. Porque aí elas vão fazer esse exercício, né? Nossa, na semana passada, quantas vezes eu perdi a paciência com meu filho? Ah, em tal situação, tal situação, tal situação. Então, agora eu tenho aqui, a Ana me deu um documento que eu vou preencher. Olha que fantástico. Vou preencher, vou responder perguntas específicas que vão me guiar para entender como agir na próxima vez. Então, essa lupa, ela é fantástica e existem muitas ferramentas. Se você está perdido, não sabe o que eu estou falando quando eu falo da comunidade, é a comunidade Casamento Incrível, e o link está sempre aqui na descrição do vídeo, sempre aqui no perfil, para que vocês participem. É uma comunidade, um local formativo, onde a gente dá aulas, diferente aqui do podcast, que apesar de ter muito conteúdo e de fato muito valioso, lá a gente tem sua atenção plena e temos ferramentas, temos exercícios, atividades, fora as nossas aulas ao vivo de interação com as pessoas, onde a gente aborda um tema sempre muito importante e também dá a oportunidade de vocês participarem. Não é isso, meu gato? É isso aí. Nossa, hoje eu achei o nosso podcast muito bem montado, muito bem dividido. É que foi pensado com não antecedência. E a gente não fez o roteiro. Acho que o segredo é não fazer roteiro, será? E o legal é que assim, né, pra gente acelerar a vida, eu coloquei no chat GPT e falei, coloque, e a gente não falou quase nada que tava no chat GPT, porque são tantos assuntos bons pra gente tratar e tantas informações preciosas, né, que o chat GPT não viveu. E eu e ela vivemos, né, juntos isso, resolvemos esses problemas. Mas eu convido vocês, de fato, a enxergar a vida com um pouco mais de leveza e mais alegria, entretanto, avaliar que as questões não são brincadeira, né? E eu já falei isso, e vocês se acostumem, eu vou repetir, eu quero que quando eu começar a falar sobre isso, vocês falem assim, já sei, Natan, o insan, aquele que esquece. Eu quero isso, eu quero ser entediante. Eu quero que você faça e desliga o vídeo. Se você desligar o vídeo de tantas vezes que você ouviu, eu vou ficar feliz, porque eu sei que você ouviu. Mas é assim, o ser humano é o insan, ele é o esquecente, né? Insan é uma palavra árabe, é uma palavra muito utilizada no Alcorão, né? Que representa aquele que esquece. Esquece do quê? No contexto do Alcorão, é aquele que esquece daquilo que importa, daquilo que é fundamental, que é a criação divina, de acordo com o Alcorão. De qualquer modo, isso traz para a gente uma simbologia importante, de que nós não nos esquecemos de pagar boleto,
nós não nos esquecemos de pagar a faculdade, de comprar um carro novo ou de mudar de casa. Se você esquecer, rapidamente alguém te lembra. Agora, nós nos esquecemos do quê? Nós esquecemos de se colocar no lugar do outro, né? Nós nos esquecemos de melhorar continuamente como pessoas, nos esquecemos de educar bem os filhos, né? De cuidar do nosso desenvolvimento, da nossa saúde, do nosso corpo. É disso que esquecemos, né? E o pior é que esses esquecimentos ninguém vai te lembrar, especialmente se você está numa família e se você está desordenado, né? Então, nós temos que lutar todos os dias contra esse ímpeto do esquecente, né? E como que fazemos isso, né? A gente precisa ter bons referenciais, olhar a vida da maneira como ela é, para que a gente treine o olhar. Outro exemplo que já demos algumas vezes é que, por exemplo, a gente deu um exemplo de uma casa 100% organizada. Uma pessoa que é paranoica com organização, olha e encontra aquela poeirinha no cantinho da parede, né? E o que isso traz para a gente de exemplo? Ela é uma pessoa treinada, né? Ela tem o olhar treinado, não, desculpa, ela é uma pessoa com um olhar treinado. Ela bate o olho, já vê, né? Eu, por exemplo, na Pradera Alimentos, eu resolvi, a jornada minha começou empresarial, ajudando meus pais na pizzaria, né? E na época nós respondemos um processo de um motoboy e perdemos um dinheiro substancial na época. R$ 6.500, só que eu estou falando de 2009 e eu estou falando de uma pizzaria pequenininha. Para a gente foi muito dinheiro. E na época eu fiquei indignado de ter perdido aquele dinheiro. E olha que nós fizemos um acordo na época, ainda bem que a gente perdeu só 6.200. E aí eu comecei a estudar direito, porque eu falei assim, nunca mais eu respondo um processo desse, né? Eu nem terminei a faculdade de direito, mas eu vou trazer para vocês um exemplo. Hoje, qualquer ação judicial da empresa sou eu que reviso. E, gente, eu abro aquela ação, eu bato o olho, eu já sei os pontos todos, eu faço todos os ajustes, e eu pego uma ação trabalhista da empresa, quando tem, e deu 20 minutos, eu já passei tudo que eu preciso que tenha lá dentro, mando para o jurídico que faz as análises, mas quase sempre, 95% daquilo que eu proponho, eles já entendem e já colocam logo na peça, porque tem que colocar mesmo. Ou seja, meu olhar está treinado para isso, né? Eu dei um exemplo meio bobo, porque eu nem sou advogado, mas eu estou só mostrando para vocês que a gente pode treinar o olhar para todas as coisas, até aquelas que nós não somos especialistas. Então você não precisa ser especialista em gente para treinar o olhar em ver aquilo que importa na sua casa, né? Não precisa também ser especialista em educação física para olhar o seu físico e saber que você pode melhorar um pouco, né? Do mesmo modo, não precisa ser a pessoa incrível em educação, a melhor professora do mundo, para olhar o seu filho e educá-lo, né? O que você precisa é treinar o olhar para que as coisas que te apresentam comecem a fazer sentido. E a partir desse sentido, né, com paciência, ou seja, contra a impaciência, né, você vai evoluindo diariamente, né? Então eu treino o olhar, eu vou passar a olhar minha casa, né? Após esse podcast, você vai olhar a sua vez que você vai reclamar, aquilo ali vai te incomodar, né? Vai evitar o esquecente na sua vida, né? Aquele ímpeto de esquecer. Então é um processo de desenvolvimento e é isso. E nessa de treinar o olhar também, você vai treinando o seu olhar para aprender com as situações, né? Hoje em dia tem algumas frases que são muito clichês de tanto serem repetidas, né? Que é uma característica dos clichês, que é não se compare, não se cobre tanto. Eu tenho uma raiva dessas frases porque elas estão geralmente inseridas no contexto da maternidade e elas estão te dizendo o seguinte: você é tão fraca que eu não vou te expor a isso daqui não, porque você não aguenta. Você é tão fraca que você não consegue extrair nada de bom dessa situação. E eu, Ana Paula, não acredito que nenhuma de vocês sejam fracas. Eu sempre falo isso. Eu acredito muito pelo contrário, que vocês têm a capacidade de evoluir, de melhorar. Então, essa frase não se cobre tanto, quando alguém me diz, eu falo, eu tô me cobrando em quê? Seja sincera, sabe? A gente às vezes gosta, eu vejo muito nos comentários dos meus vídeos. Alguma mãe fala assim, nossa, assistindo esse vídeo me senti inútil. Aí vem outra e fala a frase. Imagina, são circunstâncias diferentes, não se cobre tanto. Essa pessoa lá sabe o quanto você está se cobrando? Quem sabe é só você. Você que vai comentar esse tipo de coisa, veja bem, você está se colocando
como inferior. Você tá, e não se colocando como inferior porque você não tem as minhas circunstâncias, se colocando como inferior porque você está se privando, se furtando de aprender com uma realidade diferente da sua. Deixa eu te contar um segredo. A gente só evolui se a gente colocar os nossos olhos para frente, para cima. Ninguém evolui olhando para baixo. Ninguém atravessa a rua olhando para o asfalto. Você quer ficar no mesmo lugar? Tudo bem, você pode continuar olhando para baixo, ou no máximo olhando ali no seu nível. Agora, você quer melhorar? Olhe para cima mesmo. Mas veja, olhe sem medo de se sentir inferior, porque às vezes reconhecer a nossa pequenez é o primeiro passo para a gente crescer e ficar gigante, maior do que o nosso referencial. Mas para isso é importante você ter um olhar para alguém, para alguma coisa, alguém que seja melhor do que você em um quesito, e não tem nenhum problema isso. Existem inúmeras pessoas que são melhores do que eu no quesito educação dos filhos. Melhores do que eu no corpo, melhores do que eu na alimentação. Você acha que eu me ofendo? Eu me inspiro. E treine o seu olhar justamente para isso, para aprender a se inspirar e não a se vitimizar e se diminuir, ficar toda dodói toda vez que alguém está numa situação melhor do que a sua. Isso não dá. Isso vai te manter aí. E eu tenho certeza que se você está com algum problema, você não quer ficar no lugar onde você está. Então se cobre sim. Se compare sim, mas uma comparação inteligente, uma comparação de quem quer melhorar, não uma comparação de quem quer justificar o lugar onde está hoje. Certo? Vamos falar para as pessoas fazer. Você tá me filmando? Meu Deus do céu, gente, hoje eu tô impressionado. Não tem condição. Não tem condição. Tô aqui Talvez eu não falando- chego vivo até o final dessa Tô falando gravidez. toda Ela não. feliz e ele tá Vou me enlouquecer, filmando. ela tá muito perfeita, não tem condição uma coisa dessa. Lindo, vamos convidar as pessoas Meu a Deus do ficarem céu. 24 horas sem Como é reclamar? que convida te olhando desse jeito? Eu não vou reclamar nunca na minha vida, não, desse jeito, ué. 24 horas sem reclamar? Esse é o Eu vou combinado ficar a de vida quem inteira. assistiu? Vamos fazer, amor. Olha, eu Vamos. vou te falar. Eu vou dar uma porrada nele já já. Pessoal, então é isso. Você tá assistindo esse episódio, não sei que dia, não sei que horas, mas a partir do momento que você assistiu e assistiu aqui até o final, se comprometeu por quase 2 horas, faça esse compromisso com você. 24 horas sem reclamar. Sentiu a vontade... Ontem eu escutei uma expressão fantástica. Sentiu a vontade, cospe pra dentro. Foi a Erika que me ensinou. Que ela aprendeu com alguém. Ela disse que o filhinho da pessoa tava na casa dela, aí o filhinho não queria. Mãe, eu não quero. Ela, meu filho, cospe pra dentro. Aí disse que a criança pensou um pouquinho. Engoliu. Então, sentiu vontade de reclamar? Cospe pra dentro. Muito bom. Por muito bom, 24 horas. E depois você volta aqui pra me contar qual foi o efeito disso na sua vida. Fechou? E não se esqueça, se você teve alguma ideia, eu esqueci de falar ao longo do podcast mais vezes, mas comenta aqui pra gente. Tipou. Esqueci qual era. Energia. A rosca. Espanou a rosca. Sei lá. Não era espanou a rosca, não, mas pode ser também. Eu acho que. Enfim. Enfim. A energia da rosca espanada. Você comenta aqui, tipou, energia da rosca espanada. Para que a gente receba de vocês esse sinal que vocês estão entendendo que a gente está falando, que está sendo proveitoso. E não se esquece também das 24 horas sem reclamação de voltar aqui. Ele tá me filmando até agora. Eu não sei onde eu assinei que eu ia vender os direitos para ele, não é mesmo? Lindo, é isso. Muito obrigada pelo episódio. Eu achei fantástico. 20º episódio do nosso querido podcast com você. É sempre um prazer estar do seu lado. E quero estar do seu lado para o resto da vida. Eu te amo infinito. E, pessoal, valeu. Obrigado mais uma vez pela audiência. E estamos aqui na próxima semana para gravar mais um conteúdo. E vamos dar o nosso melhor para vocês. É isso, pessoal. Um beijo e tchau!